Todos muito bem-vindos. A gente vai dar início à 16ª, a 20ª live do programa Empreendedorismo Fiocruz Convida. Vamos falar sobre Deep Techs, levando sua pesquisa da bancada até o mercado. Então, Daniel, Celeste, passa a palavra para você, para dar as boas-vindas, pessoal. Muito bem, boa tarde a todos. Fico sempre muito feliz com esse momento, esse nosso debate, né? Rever parceiros, amigos, pessoas da Fiocruz, fora da Fiocruz, nosso representante de Além Barra, sempre brinco com o Beaclini, que foi presidente do NPI, que está no Porto e tem participado, né, Beaclini? Eu falo com o Beaclini que o dia que ele não puder participar, ele tem que fazer uma justificativa juramentada, porque acho que é o único que tem participado o tempo inteiro. Mas, enfim, bem-vindo a todos, né? A gente está aqui, é um debate que, né, uma hora para o palestrante, outra hora para todo mundo abrir microfone, abrir a conversa. Então, é isso. Então, vamos dar o tempo maior para o debate e só também falar uma boa tarde especial aí para o Gabriel Lima Verde, um dos pesquisadores da Fiocruz, que também nos alegra muito ter a presença dele e de outros aqui. Então, vamos lá, Anderson. Pode Então, eu gostaria de lembrar a todos que essa live ela está sendo gravada e depois vai ficar disponível no canal do YouTube do programa Empreendedorismo Fiocruz. Então, Daniel, passa a palavra para você. Muito obrigado mais uma vez pelo convite. A gente vê que esse aqui, eu acho que é a primeira ação de uma aproximação do programa Empreendedorismo, né, com vocês. Então, muito obrigado. Então, gostaria que você se apresentasse antes e depois conduzisse sua apresentação. Está contigo, Daniel. Combinado. Anderson e Celeste, obrigado pelo convite. Eu já acompanho desde a primeira, viu, Celeste? Desde a primeira live você também Eu não consegui entrar online em todas, mas admiro sempre. O nosso ecossistema aqui não necessariamente é muito grande, então a gente conhece as pessoas, né? Então é um momento super rico de interagir. Mas fico super feliz aqui com o convite também, especialmente pela Fiocruz, uma organização que a gente admira muito e tem se mobilizado para a pauta de inovação de uma forma maravilhosa. É um caminhão aqui, né, para a gente mudar esse ecossistema brasileiro e poder contribuir com isso de alguma forma já deixa a gente super feliz. Como o Anderson e a Celeste apresentou, eu sou Daniel Pimentel, eu sou advogado de formação. Eu brinco que para me defender, eu fiz um mestrado em modelagem de sistemas complexos na Universidade de São Paulo e tenho empreendido na agenda aqui de Deep Techs desde 2017. Entrei nessa agenda muito por conta de ter participado durante a graduação do Movimento de Empresas Juniores e quando era diretor da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, a Brasil Júnior, eu liderei ali a construção de um ranking de universidades empreendedoras. E aí esse ranking se tornou até política pública depois, com o investimento do MEC relevante nas instituições com métricas voltadas para empreendedores de inovação. Eu e meu sócio, Delgado, a gente se encantou com essa pauta, a gente viu que a gente tinha muita ciência, tinha muito potencial, mas isso ainda não estava acontecendo, e a gente decidiu dedicar a vida e carreira a essa pauta. Então, desde 2017, é a isso que a gente vem dedicando exclusivamente. Obviamente, mudando de modelo de negócio, e entendendo um pouco como que a gente, de fato, pode contribuir com essa pauta de levar a ciência da bancada até o mercado. E aí, eu separei algumas dos tópicos para a gente conversar, né, já que esse é sempre o nosso mote, como que a gente tem visto, você estava compartilhando aqui com o Anderson, bastante modelos bem objetivos para a gente, longe de passar da 1 hora, acho que nem chega a isso tudo de fala minha aqui, queria que fosse um pouco menos, para a gente ter mais tempo de discussão, e compartilhar vários modelos, vários com mecanismos que a gente tem trabalhado ao longo desses anos com grandes indústrias, com universidades, com empresas que estão sendo criadas a partir da ciência, né? Então, vou só posicionar vocês um pouco sobre o que a gente faz, dar um contexto assim, né, de Deep Techs no Brasil e como que a gente vê isso. E aí eu já vou trazer algumas ferramentas com as quais a gente tem trabalhando, desde Customer Development até inovação aberta, os mecanismos de transferência de tecnologia, TRL, regulatório. Vejo uma discussão grande, né, sobre o modelo jurídico de spin-off acadêmica no fim do dia, e também alguns horizontes de investimento. Então, é por isso que eu vou passar. E aí, aproveitar que a gente está num tá numa conversa mesmo, acho que até antes de falar de Emerge, acho que contextualiza muito como que a gente foi mudando de modelo de negócio a partir do aprendizado do ecossistema mesmo. Porque o objeto nosso, o objetivo nosso, sempre permaneceu bastante central aqui, que é levar a Deep Tech da bancada até o mercado, né? Ciência da bancada até o mercado, que é muito bom conversar com isso na Fiocruz, porque essa frase, apesar de adaptado, vem da medicina translacional, né? Então, vem do berço
da bancada para o berço, né? Então, a gente aqui adapta da bancada para o mercado. A gente começou a empreender nisso em 2017 e 2018, querendo ver cientistas abrindo empresa. E a gente fez muitas facilitações, muitos programas, estimulando os cientistas a abrir a empresa. O que a gente percebeu? Que, assim, abrir uma padaria é desafiador, abrir uma startup digital é desafiador, abrir uma biotech, uma deep tech, uma startup baseada em ciência também é desafiador. Só que são necessariamente desafios diferentes. Então, se a gente está falando aqui de uma padaria, a gente está falando de trabalhista, né, pessoais, insumos, taxa de juros, margem, tributos e tudo mais, né, riscos que tem disso, mas você vai operar um negócio que conhecido. Você está operando uma startup digital, você vai ter desafios de modelo de negócio, você vai ter desafios de se financiar bastante para conseguir ganhar mercado, você vai ter desafios de contratação de programadores. Se a gente está falando aqui das deep techs, né, das biotechs, das startups baseadas em ciência, o que a gente percebeu é que, para além da intensidade em capital associada ao risco, que é maior, na medida em que você precisa validar muitas coisas, o que a gente percebia é que os cientistas com os quais a gente estava trabalhando tinham boas soluções, mas que ainda não estavam bem endereçadas a problemas reais de mercado. Isso por uma razão óbvia que a gente via, né? Porque estávamos no laboratório, não estávamos necessariamente no mercado. Então, conseguir endereçar isso estava sendo um desafio muito grande. Então, o que a gente percebeu? Que tinha um ecossistema industrial brasileiro que estava se posicionando para inovação, mas a inovação muito falando sobre ecossistema de transformação digital. E a gente falou assim, cara, inovação é transformação digital, mas é mais do que isso também. É uma inovação baseada em P&D e, por que não, um P&D aberto. Então, por que não convencer essas empresas a fazer essa inovação baseada em ciência com os cientistas, com as universidades, porque elas resolvem esses dois grandes problemas que a gente está falando aqui das deep techs. Elas têm foco de mercado e elas têm o capital para poder alavancá-los. Então, e além disso, a gente passa a ter modelo de negócio. Então, a gente, desde 2019, a gente tem trabalhado intensamente com grandes indústrias, trazendo essas companhias para inovar com universidades, centros de pesquisas, porque a gente percebe nelas como grandes plataformas de desenvolvimento de negócios e que podem alavancar bastante esse ecossistema. Mas aí a gente volta para isso e vê também que a universidade precisa, o centro de pesquisas, né, precisam cada vez mais se profissionalizar para a pauta de inovação. Então, a gente começa a fazer essa ponte de uma forma cada vez mais profissionalizada, sempre com foco nas deep techs, né? Porque as deep techs, para além do desafio, ela tem um desafio de mercado, mas ela também tem um desafio científico. Existem conceitos muito legais de deep techs, que isso saiu, a McKinsey lançou um relatório essa semana sobre deep techs como a nova onda. Então, cada vez mais grandes consultorias, o mercado de investimento está olhando para essa pauta, porque vê como um horizonte muito positivo, não só de resolver os problemas que a gente tem, de climáticos, a necessidades terapêuticas não atendidas, a alimentar 10 bilhões de pessoas, né? Mas também, e isso também é uma oportunidade de ganhar valor, criar valor e gerar negócio. Né? Então, a gente vê as deep techs como esse mecanismo, e é interessante porque existem uns conceitos super legais de deep techs que o pessoal do MIT usa, por exemplo, né, que ontem era impossível, hoje é muito difícil e no futuro a gente não vai conseguir imaginar nossa vida sem ela. Né? Então, é interessante esses conceitos abstratos. Imagina, a vacina foi tech, né? A internet era deep tech, o GPS era deep tech, a gente não consegue imaginar a nossa vida sem ela. Então, quantas outras que a gente não está desenvolvendo, né? Então, as deep techs entram como essas grandes oportunidades. E aí, falando objetivamente o que a gente tem feito aqui enquanto emerge, a gente tem atuado de ponta a ponta como uma organização de serviços, né, como um ecossistema no final do dia, atuando com as universidades e centros de pesquisas em parcerias institucionais para a gente trazer os desafios industriais, mas, sobretudo, também trazendo um ferramental de capacitação e cultura de inovação para os cientistas que estão vinculados a esses centros de pesquisas. Do outro lado, a gente tem atuado com grandes companhias, estabelecendo estratégias, gestões, prospecção de tecnologias, modelagem de negócios e muitas vezes sendo manos longos dessas companhias na contratação de centros de pesquisas, de startups, para conseguir ser um honest broker ali, né? No meio do caminho, conseguir traduzir essas demandas. E aí, exatamente no meio do caminho, a gente está gerando negócios em Deep Techs, de forma física no Deep Tech Summit e de forma virtual na Converge. Então, o Deep Tech Summit é o nosso momento, é o nosso espaço, 2 dias de evento, estão todos altamente convidados.
vai ser no dia 12 e 13 de novembro no Inova USP, onde o foco nosso é fazer matches, é gerar negócios. No ano passado já gerou vários investimentos nessa pauta. Então, a gente vai ter feiras de startups, né, matchmaking de forma geral, rodadas de negócios, palestras também. E vai ser um momento super legal para a gente poder gerar negócios aqui em Deep Tech, seja do ponto de vista de investimento, de transferência de tecnologia ou mesmo de sociedades. E a gente tem a Converge, que é a nossa estrutura de dados. Para a gente, a Deep Tech está em 2 lugares, né? Ou é uma startup, ou está dentro do laboratório vinculado a uma instituição de pesquisa. Então, a gente tem esses caminhos para você se cadastrar lá e ficar sempre informado de prospecções tecnológicas que a gente tem feito, de oportunidades. Agora a gente está com uma formação em laboratório empreendedor, por exemplo. A gente está com mapeamentos da Deep Techs aberto, porque a gente tem o prêmio da Deep Tech do ano no Deep Tech Summit, a exposição delas. Então, obviamente, a gente, todas essas linhas de negócio aqui se conectam e fazem sentido para a gente conseguir gerar valor para o ecossistema de inovação. Aqui eu aprofundo em cada uma dessas linhas de negócio, mas depois, com as dúvidas, as interações, a gente bate um papo mais sobre como e o que a gente tem feito. Aqui, grandes indústrias que a gente tem trabalhado, né, especialmente aqui, dialogando com a Fiocruz, a gente tem trabalhado muito na indústria da saúde. A Pharma é uma indústria, o modelo de negócio está inserido a inovação, né, então ela é intensiva em risco, em P&D, então é fácil de dialogar com a Pharma nessa perspectiva. O ecossistema brasileiro está entrando mais forte em pesquisa e desenvolvimento, no desenvolvimento de fármacos, né? Então, e a gente tem trabalhado não só com atores nacionais como a Cheiro, Pharma, mas também multinacionais como a Ferring, a Novartis e outros players que têm entrado nessa pauta também. Comentei do mapeamento das Deep Techs, né, que a gente está fazendo um relatório sobre isso, vai ser super legal contar com vocês. Enfim, dado um pouco esse panorama de o que, para trazer para vocês aqui a minha perspectiva de mundo, né, e das minhas limitações também, como é que eu tenho olhado como é que tem sido o meu dia a dia de trabalhar com grandes companhias, centros de pesquisas e geração de negócios nessa pauta. Aí eu gosto de dar só um passo atrás e sobre o contexto, né, que a gente é bem posicionado em alguns rankings, né, criativo, científico, empreendedor, mas a gente não consegue converter isso em inovação e competitividade, a gente é muito mal posicionado nesses 2 últimos rankings. Não existe necessariamente uma bala de prata, né? São várias coisas que a gente precisa fazer aqui para convergir todo esse potencial científico, criativo, empreendedor, inovação e competitividade, mas a gente acredita muito que as Deep Techs podem mudar essa balança, porque elas resolvem grandes problemas e criam valor de mercado. E aí, para mostrar um pouco mais esse gargalo que a gente tem, como que a gente precisa mudar essa balança, todo ano eu vou lá no Banco Central e gero esse gráfico da balança de pagamentos, né? Quanto que o Brasil vende, quanto que o Brasil recebe de royalties. Hoje a gente tem um déficit ali de 5 bilhões de dólares. Então, numa economia do conhecimento, né, para a gente conseguir cada vez mais mudar a chave, a gente precisa jogar esse jogo, e sem dúvida alguma as Deep Techs, as patentes desenvolvidas, né, as tecnologias desenvolvidas em centros de pesquisas, pode mudar bastante esse cenário. Imagina essa mesma balança, a gente estiver falando, por exemplo, de soja, né? Como é que a soja a gente vende bastante e eventualmente compra bem pouquinho. E aí, um dado super interessante também, no ano passado, o BID lançou esse relatório, o Deep Techs The New Wave, era uma análise da América Latina, e aí chama muita atenção esse gráfico, porque ele analisa a população, pesquisadores, artigos, patentes, investimento de risco e Deep Techs aqui. Ele conceitua as Deep Techs para esse relatório como as startups baseadas em ciência que receberam investimento de fundos de investimento institucional. Então, eles teve bastante restrição. E o Brasil, apesar de ter a maior população, maior mercado, né, um número de pesquisadores absurdamente maior que toda a América Latina somada, publicação de artigos de relevância mais do que toda a América Latina, patente, nem se fala, a gente tem mais investimento de risco, mas a gente gera tantas startups baseadas em ciência quanto a Argentina, por exemplo. Então, aqui tem um chamado à ação aqui para a gente, né? O que me chama a atenção é que eu vejo que, assim, isso aqui vai mudar rápido, se já não mudou, porque esse dado é do ano passado. A gente tem um potencial gigantesco, as instituições de pesquisa, a política pública, as indústrias estão se mobilizando muito para essa pauta, mas, independente disso, é uma foto do ano passado, e eu vejo o que elas nos falam aqui. Na minha perspectiva, eu acho que a gente precisa gerar mais negócios.
Então, a gente precisa criar mais negócios. A gente tem bastante conhecimento, bastante estrutura, mas a gente está gerando poucos negócios no potencial que a gente tem e, obviamente, fazer com que esses negócios sejam bem-sucedidos. A gente, no Deep Tech Summit do ano passado, a gente perguntou para todos os painelistas como ter mais e melhores Deep Techs no Brasil. A gente condensou isso em 7 tópicos e a gente vê que tem várias coisas que a gente precisa fazer, né? Desde, sim, política pública do início ao fim, o envolvimento do setor privado, mais capital de risco, mas há também elementos de, por exemplo, a gente criar negócios mais ambiciosos, né? A gente conhecer quem fez isso também. Então, saiu a pesquisa do CGE há 3, 4 semanas atrás, 89% da população brasileira não sabe falar o nome de um cientista. Então, cara, muito menos os cientistas que inovaram e quais caminhos eles percorreram. Como é que a gente pode aprender com esses caminhos para poder criar mais soluções como essas. Enfim, dado isso, eu gosto muito de ver que no ambiente de negócios, de inovação, o pessoal sabe vender, por definição, né? E sempre uma consultoria cria um novo modelo, cria uma nova estrutura, e os buzzwords, né? Aquelas palavras que vende bastante. E no fim do dia, o que eu vejo, quase todas elas são baseadas no método científico. Seja o Lean Startup, o próprio Customer Development aqui, PDCA, vários deles é método científico olhando para negócios. Então, o que eu vejo que é legal de trazer é que o cientista, quando empreende em Deep Tech, é legal compartilhar e ele levar a construção de um negócio com a mesma seriedade, se não mais método, do que a própria ciência que ele faz. Então, trazer ferramental mesmo, olhando, ao invés de não só endereçar a sua capacidade cognitiva, né, o seu conhecimento ali para desenvolver uma solução na ciência, olhar da mesma forma o mercado como objeto. E dado o mercado como objeto, conseguir criar as hipóteses e fazer as validações para que consiga criar um negócio bem-sucedido. E aí eu acho que o Customer Development é uma metodologia muito interessante para isso. E até o próprio Steve Blank, que criou essa metodologia, ele chegou a treinar vários pesquisadores americanos para isso. E ele percebe o desafio, né, de sair da bancada. De fato, antes de ir, a gente é muito ansioso e na academia gosta de ir muito para o laboratório já fazer os experimentos. E no caso de desenvolver negócio, é interessante gastar um pouco mais de sola de sapato, entender de fato o problema que está resolvendo, a hipótese que está delineando, para aí sim fazer experimentos mais bem direcionados. Criar hipóteses mais bem direcionadas, se o foco é inovar, obviamente. E aí eu não trouxe aqui, mas eu gosto de contextualizar isso também com um exemplo que é inspirador, que é o próprio Pasteur, que quem está na ciência conhece muito mais ele e o seu dia a dia. E o Pasteur, ele não só revoluciona a ciência básica, criando todo o campo da microbiologia, mas ele também resolve problemas industriais com nomes que levam a tecnologias que levam o seu nome até hoje. E na própria biografia do Pasteur fala que ele passou a trazer problema de pesquisa para o laboratório, que era problema que os industriais do contexto dele não conseguiam resolver. E ele visitava as indústrias, conversava com as pessoas, e quando as pessoas não sabiam explicar aqueles determinados problemas, ele falou, isso aqui é um problema para eu resolver. E na medida em que desvenda esse problema, cria soluções que geram vantagens competitivas super legais. E aí o Customer Development traz umas ideias super legais para isso, né? Primeiro, falando novamente de startup aqui, então, conceitos mais tradicionais, que é uma organização temporária que visa encontrar um plano de negócio replicável e escalável. Eu gosto de sistematizar que no fim do dia, quando você cria uma tecnologia, você cria uma empresa, você quer que ela fique grande. Quando ela fique grande, ela vai operar no mercado. Então, assim, uma empresa farmacêutica grande, ela sabe quais áreas terapêuticas que ela tem, qual é o portfólio de produtos que ela tem, como é que ela vende esse produto, como é que ela alavanca esse produto, como é que ela manufatura o regulatório, o direcionamento. Ela opera esse modelo de negócio. Ela investe também em P&D para ir desenvolvendo novos produtos, porque ela conhece esse processo. Quando você cria uma tecnologia nova, ou cria uma empresa, uma startup nova, você não sabe qual é o seu modelo de negócio. Você está querendo encontrar esse modelo de negócio. E isso muda tudo. O que muda é a visão de responder as perguntas suficientes e necessárias para que construa um empreendimento relevante. Então, a gente tem que mudar também as ferramentas que são normalmente utilizadas. Antigamente, você tinha que construir um business plan gigante, escrever bastante coisa e, cara, depois você ia ao mercado, mudava tudo. Então, como que a gente consegue ser mais prático e operacional
dessa forma, então muda também as ferramentas para isso. E aí aqui está o processo do Customer Development, e aqui tem o processo de Customer Discovery, eu acho super interessante, que aqui é de fato, a ferramenta é sair da bancada. Tá bom, eu descobri uma nova molécula e eu acho que ela resolve esse problema. Antes de eu ir avançando nesse processo, cara, deixa eu conversar com as pessoas, deixa eu conversar com médicos, deixa eu conversar com farmacêuticas, deixa eu conversar com fundo de investimento, deixa eu conversar com pacientes. Sei que tem vários desafios éticos envolvidos aqui, mas vamos entender se essa molécula de fato endereça esse problema que a gente está querendo construir. Será que, por mais que ele responda isso in vitro, será que quando ele estiver lá na frente é o que a gente quer? Então aqui, e se sim, qual modelo que de fato eu vou aplicar quando eu for para um pré-clínico regulatório que seja, exatamente os modelos vão ter que estar respondendo também a esses problemas de mercado regulatórios que vão estar lá na frente. Então, a gente tem que, de fato, entrevistar e entender todo o processo que ele vai entrar para ser, de fato, mais assertivo, ao invés de gastar muita energia, tempo e dinheiro em, eventualmente, passos que a gente vai ter que dar novamente atrás. Então, o Customer Discovery é basicamente entender se o problema que eu estou direcionando é, de fato, um problema relevante e, de fato, um problema de alguém. E aqui tem também um desenvolvimento de mercado importante, especialmente quando a gente está falando de Deep Techs, que eu vou puxar isso ali em investimento, que é o seguinte, adaptando frases motivacionais de bilionários para o nosso contexto, que é resolver um problema grande, um problema pequeno, sonhar grande e sonhar pequeno dá o mesmo trabalho, né? Essa é a frase famosa. Aqui, o que eu gosto de trazer quando a gente está dialogando com o pesquisador é o seguinte, resolver um problema no laboratório, grande ou pequeno, dá o mesmo trabalho. Então, aí eu estou falando de problemas de mercado, tamanhos de mercado. Resolver esse problema, validar in vitro se alguma molécula resolve esse problema ou não, é a mesma coisa. O trabalho, o esforço é o mesmo. A questão é, se isso responder que sim, quando for avançando no desenvolvimento, a chance de você levantar um capital relevante, dado o risco para um problema grande, é muito maior. E, eventualmente, a chance de morrer na bancada porque resolve um problema pequeno é maior. Então, aqui, no Customer Discovery, se eu estou pensando em criar um negócio e eu vou gastar uma energia e um capital gigantesco e eu tenho que convencer pessoas que vale a pena, que isso vai retornar o capital, desde o início é importante eu saber aonde que eu estou indo, o problema relevante que eu estou assumindo. E aí, se você responde que sim, aí faz sentido avançar nessa pauta. E aí, obviamente, o que é o MVP numa área terapêutica, eventualmente se considera que pode ser validado pré-clínico, né? Então, ou é fase 1. Então, tá bom. Aí eu vou gastar mais energia em avançar no desenvolvimento tecnológico. Porque senão eu vou ter que voltar tudo de novo para conseguir encontrar um problema relevante para isso. Quando a gente está falando aqui de desenvolver negócios baseados em ciência nos momentos iniciais, a gente está na procura. Depois que a gente procurou, aí a gente vai criar, de fato, uma empresa no sentido de desenvolvimento, de time e de mercado. E aí tem o conceito famoso de pivotar, que é o que, quando a gente faz um plano e começa a empreender e começa a desenvolver uma tecnologia, a única certeza que a gente tem é que vai mudar. E aí o conceito de mudar é o pivotar, e o pivotar pode ser qualquer coisa, desde o modelo de negócio até a tecnologia. Eu trabalho muito com o cultivo de células, desde a área terapêutica até especialmente na área de alimentos. E é super interessante que a primeira startup de cultivo de células, né, que fazia as carnes de laboratório, surgiu lá na Holanda com um médico que estava trabalhando com cultura de tecidos com o fim ali de transplante, né? Eu brinco que se ele estivesse em Minas Gerais, ele ia lançar o AI. Isso aqui é um bife, né? Então, foi isso que e aí daí saiu a primeira startup de carne cultivada, por exemplo. Então, ele, ao desenvolver a tecnologia, né, ao avançar e dialogar sempre com esses mercados, ele muda aqui completamente o endereçamento do que ele tinha de mercado. Se fosse mais, ele estava pivotando dessa forma. E a gente tem ferramentas, né? E aí a gente usa muito o Canva sempre para ir pensando isso, delineando. Eu gosto muito desse vídeo, depois eu mando, a apresentação está gravada, é o Demon Test, porque quando a gente faz entrevistas de mercado, a gente tem que tomar cuidado para não querer validar, e a gente na ciência, na pesquisa, tende a ter um viés de confirmação nessa, tipo, cara, como está indo, como está fazendo,
Então, fazer as perguntas certas da forma certa é muito importante. Então, e vocês sabem muito bem isso quando levam suas pesquisas, seus artigos para revisão de pares ou quando vai para bancas, né? Então, fazer perguntas certas e não ter confirmação do que a gente gostaria ou quer ouvir é muito importante. Aí aqui ele ensina a fazer umas perguntinhas simples que você consegue tirar informações até mesmo da sua mãe, que tende a falar que tudo que você faz é bonito. Então, de fato, quanto mais cedo a gente mudar, melhor. Quanto mais cedo a gente descartar um projeto, melhor. Então, estava comentando com a Celeste, com o Anderson aqui, na semana passada estava no Rio de Janeiro, no Energy Summit, e estava tendo uma masterclass com a diretora da ARPA, né? Do ARPA, um centro de pesquisa americano impressionante, né? E eles estavam explicando, cara, como é que matam projetos relevantes, assim. Não segura o projeto se ele não está entregando as expectativas ou direcionamentos que ele tem. Então, desprender deles, quando a gente está falando de inovação, vai dar uma velocidade muito maior para a gente e o fracasso dá em ficar querendo validar. E tem muitos pesquisadores, né, que ficam a vida inteira com aquelas determinadas moléculas para continuar pesquisando, validando, mas, cara, pode ser que essa molécula já não está te entregando e não vai entregar, então, eventualmente, vamos passar para outra e vamos endereçar para problemas grandes, relevantes e que a gente tem um potencial aqui, de fato, de solucionar. E aí o Steve Blank tem uma frase famosa que é o get out of the building, né? Saia do prédio. As respostas não estão no prédio, estão fora do prédio. Aqui a brincadeira é get out of the lab, especialmente quando a gente está falando de inovar a mercado, as respostas estão lá. Então, interagir com esse ecossistema de investimento industrial e de mercado é muito relevante, porque pode ser que economize muito investimento de pesquisa de laboratório que eventualmente a gente tem que fazer e enderece muito melhor o nosso plano de trabalho, o nosso roadmap tecnológico. E aí é interessante nessa linha, porque a gente está vendo uma agenda muito importante de inovação aberta das grandes indústrias. Então, grandes empresas antes que eram muito fechadas, né, e a gente vê isso no ecossistema brasileiro também, estão se abrindo muito. Então, antes, ter informações de mercado era muito mais complicado. Hoje, você consegue falar com essas empresas e você tem uma pessoa nessas empresas que vão conversar com vocês e podem falar se faz sentido, o que eles veem de mercado, o que eles vislumbram de mercado, porque eles sabem cada vez mais que é mais barato e mais rápido desenvolver junto. Então, especialmente em centros de pesquisa de renome, celebrar essas parcerias pode ser muito positivo e pode catalisar muito o foco de mercado da tecnologia que eventualmente vocês estejam desenvolvendo. E a gente tem muitos mecanismos, né? Eu já vi aqui, a Celeste já convidou muita gente legal para falar sobre normas e diretrizes e tudo, então não vou focar aqui, mas hoje a gente tem uma estrutura jurídica regulatória no Brasil que permite muita coisa, assim. Então, a gente não está tendo, nos processos que a gente faz, pode ser que tenha de operação e tudo, mas de transferência de tecnologia, de criação de empresa, de investimento, assim, a gente tem outros problemas. A gente tem problema de acesso a capital por causa do tamanho que é a taxa de juros. A gente tem problemas de, jogar o jogo de propriedade intelectual global. A gente tem o problema de pensar, ser ambicioso e endereçar para grandes mercados. Mas do ponto de vista regulatório, a gente tem tido muito poucos problemas nos investimentos, nas parcerias, nos direcionamentos que a gente tem feito, o que eu vejo como muito positivo. E aqui um modelo que também gosto de discutir com pesquisadores, que existem várias formas da gente chegar a mercado, né? Especialmente se a gente está pensando num centro de pesquisa. E esse modelo, eu gosto muito dele, que ele divide por formalidade e informalidade. E tem várias formas aqui, especialmente pensando no empreendedor acadêmico e no acadêmico empreendedor. E no fim do dia, eu vejo que é muito importante casar pelo menos 3 coisas. O interesse subjetivo do pesquisador. Então, o que de fato ele quer com aquilo? A tecnologia em si e o mercado para o qual endereça. Porque muitas vezes, se a gente resolve um problema muito específico, a reboca da parafuseta ali, não faz sentido criar uma empresa para explorar essa tecnologia. O licenciamento, um serviço técnico especializado, a transferência de know-how faz muito mais sentido. Agora, tem tecnologias que a gente desenvolve que, se não houver um esforço empreendedor ali, isso vai com certeza morrer na bancada. Então, existem esses detalhes que são importantes de serem vistos e, obviamente, isso tudo coexiste, né? Muitas vezes, por meio de um network, de uma publicação em conjunto, que surge a ideia de desenvolver uma nova tecnologia e patentear e licenciar.
de uma prestação de serviços que eventualmente surge a ideia de um empreendimento novo, de uma startup, né? Eventualmente, a estratégia de uma startup vender o seu produto passa por treinar a indústria para isso. Então, e aqui tem várias estratégias interessantes que eu vejo dos laboratórios empreendedores, né? Que, fugindo um pouco nessa da startup, do modelo de negócio, mas vários laboratórios eu vejo que tem um laboratório que a estratégia comercial dele é formar os alunos e colocar eles nas indústrias. Aí, quando eles estão nas indústrias, eles vão e demandam do laboratório mesmo para fazer esse serviço. Tem um laboratório que eu conheci que a estratégia dele é fazer um curso executivo sobre a linha temática dele. Todas as indústrias fazem esse curso e, obviamente, quando eles têm algum problema de P&D e tudo, quem eles chamam é esse profissional. Tem laboratórios que a estratégia é, cara, entrou um doutor aqui, vamos pensar assim, obviamente, no nosso campo de pesquisa, avançar no conhecimento, é o foco de um doutorado, mas, ao mesmo tempo, já vão pensar ele aplicado. Então, o aluno, no momento que está desenvolvendo a tecnologia, ele também está pensando no mercado e está desenvolvendo, e quando ele defende, ele está pronto para começar uma jornada empreendedora já tendo percorrido caminhos legais. Então, tem várias estratégias possíveis junto a esses mecanismos combinados que podem ser muito legais. E aqui eu coloquei universidade, mas pode ser centro de pesquisa, porque eu vejo que a gente o tempo todo fala de universidade, startup, indústria, e isso é um ecossistema que muitas vezes as pessoas não ficam claro os mecanismos possíveis para isso. Aqui poderia colocar ICT, né, um centro de pesquisa, como é a Fiocruz, que não é uma universidade, seria a mesma coisa no sentido do modelo, mas a gente pode pensar que um ICT gera uma spin-off acadêmica que é uma startup que chega a mercado. O ICT pode gerar uma spin-off acadêmica, que é uma startup que se licencia para uma empresa e a empresa leva essa tecnologia a mercado. A empresa pode desenvolver algo sozinho e levar a mercado. A empresa pode desenvolver algo com a ICT e levar a mercado. O ICT pode licenciar alguma coisa para a empresa e a empresa levar a mercado. É excepcional, se não muito difícil, universidade não leva a mercado sozinha. Ela vai precisar de alguma estrutura. A gente tem estruturas públicas de pesquisa que levam ao mercado, porque elas são peculiares na sua estrutura, né? Então, tem também esse potencial. Então, são arquiteturas totalmente possíveis que vai depender sempre do objetivo de cada uma das pessoas e ter uma discussão aqui com a Fernanda na próxima vez, Celeste, vai ser super legal de conseguir, sobretudo, alinhar as expectativas de cada um desses stakeholders para, de fato, chegar ao mercado com os papéis e responsabilidades bem distribuídos. E aí, somando mais uma vez, eu gosto também muito de trazer a perspectiva industrial, né, que a gente está falando Corporate Tech Innovation. Você tem hoje, as indústrias têm muitas ferramentas para fazer isso. Então, desde ferramentas de investimento, que vai de Corporate Venture Capital, aí eles colocarem dinheiro em Venture Capital, eles investirem do balanço, eles podem fazer P&D de várias formas, eles podem contratar serviços, tem espaços compartilhados, eles licenciam, eles fazem licença, né? Ao mesmo tempo, tem programas corporativos, tem prêmios. Então, o tempo inteiro é poder alinhar se eu quero me relacionar com uma grande empresa, qual é o meu objetivo com ela, né? E aí, delinear isso é muito importante para conseguir não só alcançar o objetivo da empresa parceira, mas, sobretudo, o seu, do ponto de vista de expectativa. O que eu acho interessante, essa pesquisa a gente fez em 2020, a gente gostaria de já atualizar ela, mas eu acredito que os dados permanecem um pouco nessa pauta. Eu era muito curioso de saber como que os cientistas, e desde 2017 eu fico minerando casos de cientistas que inovaram, de startups que foram criadas, e, sobretudo, tentando entender como. E aí a gente fez uma pesquisa em que quase 800 cientistas responderam, e os que falaram que fecharam projetos de P&D, por exemplo, eu queria saber como que eles fecharam esse projeto de P&D, como que começou esse projeto de P&D, por exemplo. E as duas primeiras são, assim, a prospecção direta do cientista e a via professor direto. Então, chama muita atenção que, de fato, isso em outras universidades fora do Brasil também são assim, né? No fim do dia, os pesquisadores principais, eles estão sempre vendendo e prospectando parceiros para financiar suas pesquisas, para fazer projetos, e no fim do dia, você, enquanto empresa, contrata um laboratório, fecha uma parceria com o laboratório por acreditar e confiar na expertise técnica e na capacidade executiva daquele líder do laboratório. E as estruturas de apoio têm um papel fundamental, né? Seja os NITs, seja
as agências de fomento e tudo mais. E aí, pessoal, eu vou caminhando aqui mais para a gente ter momentos de discussão, como eu compartilhei, eu estou passando por vários temas aqui, todos eles dá para abrir uma janela grande de discussão, eu acho que essa que é a parte mais rica, e provocações e visões diferentes, eu acho que nessa pauta que a gente vai criando uma visão única e um entendimento único para a gente conseguir contribuir. E aí, eu queria passar também assim, um pouquinho por regulatório, que eu vejo que a gente peca bastante em alguns projetos baseados em ciência aqui, que a primeira causa de dar errado os empreendimentos, né, é desacordo entre os sócios. Repara que não é tecnológico, não é investimento. E a terceira é falta de conhecimento sobre a legislação. E aí, acho que o que a gente vê, especialmente na área de saúde, é conectar todo o processo de desenvolvimento tecnológico. A Bequif lançou um material super legal sobre isso, recente, para empresas de biotecnologia, né? E conectar esse regulatório, de fato, ao processo de desenvolvimento. Então, os próximos testes que devem ser feitos. Muitas vezes a gente vai conversar com alguns pesquisadores e fala assim, cara, eu já tenho fase 1. Aí a gente vai ver o projeto, vai dialogar com alguma empresa, tem algumas coisas aqui atrás, na provas in vitro, que ainda não está sólido, sabe? Então, de fato, essa profissionalização do roadmap tecnológico que pressupõe o final. Tá bom, se eu desenvolver essa terapia, ele está resolvendo um problema grande de um mercado grande e que essa linha tecnológica aqui faz sentido. Tá bom, então eu vou lá fazer os meus experimentos. Então eu modelei aqui no 2, eu vou fazer meus experimentos no 3. E aí, já saber os testes que faz, como faz, isso vai não só poder drenar mais dinheiro, passar mais credibilidade, como evitar retrabalhos grandes que vão ou podem ser feitos. Então, construindo uma tese boa e conectado isso com a legislação, que costuma ser bastante internacional, apesar de ter várias discussões importantes sobre isso, é muito importante o roadmap tecnológico estar claro. E aí o material da Bequif está muito bom, mimetizando aqui os TRLs com os processos clínicos, pré-clínicos, e aí poder dialogar isso no fim do dia. O que um roadmap e um plano de desenvolvimento tecnológico vai fazer é reduzir a simetria de informação entre você, que sabe muito da tecnologia, e o seu potencial parceiro investidor, né? Seja uma indústria farmacêutica, seja um investidor que não entende tanto da tecnologia, mas eventualmente entende do mercado, e quer ver onde que a gente está, onde que vocês estão, e quais são realmente os desafios, e quais são os indicadores que a gente precisa responder em cada uma dessas etapas para, de fato, valer a pena para investir mais, para colocar mais. Então, aqui no roadmap é muito importante isso estar direcionado, e isso se conecta diretamente também, está tudo conectado, né? Desde o problema de mercado, desafio de mercado, proposta de valor, com o roadmap tecnológico, com a captação de investimentos, com time relevante o suficiente para fazer isso. E aí aqui vocês conhecem muito, já ouviram falar do Vale da Morte da Inovação, que está conectado aqui com o TRLs e que, sendo no mundo todo, a gente tem mais investimento capital público nos estágios iniciais, mas eu vou só avançar aqui, que o que eu queria mostrar é esse slide aqui já falando de investimento. Então, aqui eu dou eu quebro mais esse gráfico do Vale da Morte da Inovação e mostrando cada um dos atores que estão. E o que eu vejo de mais importante aqui para dialogar com os pesquisadores é o seguinte. Muita gente fala assim, pô, mas não tem nenhuma empresa que vai investir em mim. Empresa nenhuma do Brasil investe nisso, né? Fala desse jeito. Dependendo do estágio que você está, ninguém vai investir mesmo. Porque não é esse o cliente desse investimento que você procura. Se você está no estágio muito inicial, a forma de alavancar vai ser com o capital público, subvenções econômicas, organizações sem fins lucrativos e filantrópicas. Porque precisa de validações relevantes, porque o risco de qualquer empresa colocar esse capital ali vai ser gigantesco. Então, eventualmente, não é ali que você vai conseguir, não é nessa porta que você tem que bater para conseguir dinheiro. Obviamente, o desafio sempre mora no meio do caminho, e aqui no meio do caminho, repara que todos os investidores que estão aqui, eles investem ocasionalmente no desenvolvimento inicial. E o que faz esses atores investirem no desenvolvimento inicial? Né? Seja anjo, seja governo, seja venture capital, seja empresas, cada um deles, obviamente, vai ter um objetivo, e com cada stakeholder que a gente vai pedir recursos, vai pedir capital para o nosso desenvolvimento, mas, sobretudo, se tem um roadmap tecnológico claro, se tem validações claras anteriores e, sobretudo, se isso chegar a mercado, isso paga a conta.
Pagar a conta assim, 10x, 20x? Se sim, aí é um negócio que vale a pena eu tomar esse risco para poder avançar nesse investimento. Se não, não faz sentido ele colocar esse capital. Então, é uma lógica bem de mercado em cima do desenvolvimento de tecnologias mesmo. Enfim, eu quis passar ali porque eu ia falar desse gráfico no final, mas achei já que já faz sentido conectar. E um tema que eu acho que é super legal também de falar de modelo jurídico de spin-offs acadêmicas, pensando do ponto de vista de levar a mercado por meio de startups, né? A spin-off acadêmica nada mais é que uma empresa, uma startup criada com conhecimento do centro de pesquisa. O que eu acho legal é o seguinte: é uma empresa como qualquer outra, que vai ter desafios jurídicos como qualquer outra. É uma pessoa jurídica estabelecida, se no Brasil, no Brasil. As únicas duas peculiaridades que eu traria aqui, e pode ser que ela nem tenha esses problemas se ela não tiver esse processo, é o seguinte: um é a peculiaridade das pessoas que envolvem o time e do relacionamento com a universidade ou centro de pesquisa, a instituição de pesquisa como é a Fiocruz. Não a universidade, mas centro de pesquisa, deixei aqui a universidade. O relacionamento com ela. Porque, por exemplo, se a pessoa é um bolsista, tem que ver o termo de outorga, o que ele permite ou não permite. Tem que fazer essa diligência. Se a pessoa é um servidor público, 8.112, tem que ver o que ele permite e o que não permite. Se for dedicação exclusiva, por exemplo, não pode ser sócio administrador. E aí vem, se essa startup que tem um servidor público como sócio, e se ele ainda, e se essa startup celebra um contrato de alguma coisa, de serviços, de P&D, de uso de laboratórios, com o centro de pesquisa de origem, a gente tem configurado aqui o conflito de interesse. E aí tem que dirimir esse conflito de interesse, no qual tem processos e mecanismos para serem feitos isso, tomando bastante cuidado, apesar de ser possível. E além do processo de conflito de interesse, também tem, se a patente é licenciada para a startup, se vai usar dos laboratórios, então tudo isso são peculiaridades da spin-off acadêmica que tem ferramental jurídico para isso hoje estabelecido, tem discussões, óbvio, em cima disso, mas que tem que ser tomado alguns cuidados para que não fira, especialmente para proteger esse sócio empreendedor que está ali empreendendo nessa agenda. Obviamente, respeitando as peculiaridades da instituição de pesquisa, que eventualmente vai ter suas normativas para poder categorizar e fazer esse caminho de uma forma mais azeitada. Eu deixo aqui para falar sempre de Alice Trips, que sempre está nessa discussão, mas o que eu gosto muito desse modelo, todos os modelos estão errados, né? Alguns estão úteis, eu acho que esse é um modelo muito útil, apesar de já ter a quádrupla, quíntupla, sextupla, mais uma vez reduzindo, o que ele nos mostra aqui é que cada um tem que fazer um pouquinho mais que a sua função principal, para a gente ter um ecossistema de inovação rico. Por exemplo, a função principal do governo é promover segurança jurídica. A função principal de um centro de pesquisa é formar gente e avançar no conhecimento. A função principal de uma indústria, do meio de produção, é ser meio de produção e gerador de riqueza. O que cada um tem que fazer mais para a gente ter um ecossistema de inovação próspero? O governo, além de segurança jurídica, ele deve fazer política pública sólida e consistente para a gente conseguir prosperar aqui no ecossistema de inovação. Sem isso, as coisas não andam. A gente precisa que a universidade, para além de formar gente e avançar no conhecimento, alcance a sociedade com seus meios de transferência de conhecimento e tecnologia, que é o que a gente está discutindo aqui. Da mesma forma, a indústria, para além de ser meio de produção e tudo, tomar risco, entrar em mercado, investir para que essas coisas aconteçam. Aí sim a gente começa a ter. E a gente tem isso tudo acontecendo no Brasil de uma forma, o que eu vejo de uma forma muito otimista, que a gente tem tanto o governo, universidade, indústria, começando a caminhar para essa agenda, dar passos nessa agenda. Eu acho que a questão principal é que a gente precisa acelerar muito o passo. Muito. A gente tem... e a gente tem como contar casos disso, né? Do ponto de vista governamental, teve leis relevantes, emenda constitucional lá em 2015, que colocou inovação na Constituição 15 vezes. Os regulamentos que as universidades estão fazendo, os centros de pesquisa estão fazendo, as políticas públicas agora, como Embrapi, com descontingenciamento do Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, que tem feito políticas públicas legais. As indústrias
estão cada vez mais lançando seus fundos de venture capital, suas áreas de inovação. Se você pega a lei do bem, né, que você consegue ver sobre o P&D, é uma crescente gigantesca do volume e da quantidade de recursos que as empresas colocam em pesquisa e desenvolvimento. Se você pega as universidades, centros de pesquisa, você pega o Formict, que é o dado que dá sobre contratos, transferência de tecnologia, você pega os dados, é uma crescente maravilhosa. Só que quando a gente debruça um pouco, é pouco, né? A gente precisa aumentar essa escala, por exemplo. O Fundo Nacional de Ciência e Tecnologia, por mais que seja recursos relevantes, é um percentual muito pequeno de PIB sendo investido. Quando você pega da indústria, por mais que esteja crescendo, é muito pouco o volume de investimento nessa pauta de inovação e P&D. E quando você pega a universidade, a gente tem muito pouco resultado ainda. A gente consegue citar alguns casos, não estatísticos, né? Então, a provocação mesmo é que a gente consiga fazer isso ser menos caso isolado, e acho que agendas como essa, no fim do dia, a gente debate, constrói e consegue pavimentar mais esse caminho para que a gente tenha, para além de ser os casos isolados, para que isso se torne cada vez mais estatística e profissionalize todo esse ecossistema de inovação que a gente tem. Enfim, pessoal, não consumi a minha uma hora toda aqui, quis passar por esses modelos todos, trazer vários pontos provocativos para a gente poder ter um debate rico, e espero que a gente discorde de algumas coisas também, e vai debatendo para que seja uma coisa super, super, super proveitosa aqui para a gente, tá? Muito obrigado, Daniel, parabéns, foi excelente, tanto a didática como a sua apresentação. Você realmente foi da bancada ao mercado, passando por todas as trajetórias, desafios de empreender na ciência. Eu achei essa apresentação mais do que uma aula, e sim um chamado, né, para quem trabalha com empreendedorismo científico, ver o potencial, o estágio que o Brasil está nessa área, o potencial que a gente tem, onde a gente pode chegar. Então, obrigado, Daniel, e parabéns mais uma vez. Então, pessoal, eu abro agora para perguntas, né? Fiquem à vontade, levantem a mão, né? Abrem o microfone, que é justamente a gente ter aqui um canal de debate direto com o prestador. Vamos lá, Sandra, fique à vontade. Obrigado, Anderson. Daniel, obrigado pela né, apresentação. A minha questão, eu acho que, não sei se você chegou a falar, mas abriu um slide depois, não foi? É sobre a valoração do projeto, né? O quanto que isso é difícil de ser feito, né? Então, assim, escutar você um pouco sobre esse processo de saber valorar o projeto, e que eu acho que tem toda a relação com o TRL, né? Que eu entendo que o TRL também é uma questão que não está no sangue, não está no coração de todo mundo, né? TRL, eu entendo que é um parâmetro de análise mais amadurecido, que precisa de aprofundamento, ele não tem que ser tratado de forma trivial, porque não é, né? Porque para cada tecnologia existe a sua especificidade e diferencial. E a outra coisa que eu ia perguntar é porque tudo isso tem a ver, né, com essa questão que você comentou sobre acelerar o processo. Sim. Então, assim, o acelerar o processo, ele também tem a ver, assim, com o diferencial da sua tecnologia, né? Porque, assim, se você também não perceber que essa tecnologia ela tem um diferencial muito bem caracterizado, que o diferencia da referência ouro, né, do que se tem, não vai ter. E que não é esse diferencial tecnológico, que não necessariamente é a patente, mas que é o valor da sua tecnologia, que não é exclusiva de patente. Eu queria te ouvir um pouco sobre essa questão. Excelente, Sandra. Não, 2 pontos ótimos. Assim, mais uma vez, longe de eu ter resposta para as coisas aqui, tá? Eu acho que a ideia é compartilhar alguma visão e aí a gente vai construindo. Você trouxe aqui valuation diferencial competitivo, né? Como é que isso se mostra e, obviamente, está conectado. Eu vou falar uma coisa primeiro e depois eu me desculpo dela. Eu não acho que a gente tem que fazer valoração de tecnologia. Aí eu vou me pedir desculpa dela aqui, que é o seguinte. Eu vejo a galera gastando uma energia, especialmente em NITs, gastando uma energia absurda em pegar uma tecnologia que você tem respostas in vitro e querer fazer, assim, uma energia em cima de
qual que é o mercado disso, tá? Começa a fazer uma coisa muito... Tem um professor meu que brincava comigo, que era criar um mapa maior que o reino. Que o cara queria fazer um reino, foi fazendo um mapa tão grande que começou a fazer isso maior do que o reino era. Tem hora que eu vejo, quando o pessoal se endereça muito para querer falar, minha tecnologia vale isso, começa a poder, na verdade, fechar algumas portas de negociação. Exatamente. Obviamente, a tecnologia vale, tem várias formas de você fazer essa precificação, né? Existe um monte de metodologia, e eu acho bom a gente conseguir, obviamente, quando for sentar na mesa, fazê-las, né? Por isso que eu já estou me pedindo desculpa do que eu falei antes. Para ter alguns parâmetros, algumas direções para conseguir direcionar. Mas, porque eu quero mais deixar de que a gente faça um método de fluxo de caixa descontado, que eu vejo uma galera fazendo valuation dessa forma, com tecnologias que estão super iniciais, e vai pedir dinheiro ao mercado com esse dado, sendo que você vai ter que validar um monte de coisa, e na verdade você está fechando as portas para negociar, ou eventualmente você nunca conseguiu fechar um contrato, e aí o primeiro já está querendo volumes muito grandes, você tem muito claro esse direcionamento. E aí, eu estou me pedindo desculpa ao mesmo tempo. O que funciona, que eu vejo funcionar melhor é o seguinte: ir a padrões de mercado. Por exemplo, se a gente está falando de uma startup, as startups têm padrões de mercado muito claros quando você vai levantar capital. Um pré-seed vai captar entre X e Y num percentual de WZ. No seed, essa faixa. No série A, essa faixa. Então, você tem alguns parâmetros que você consegue ter, padrões de mercado que você consegue comparar, que é também uma outra forma de fazer valuation. Você fazer comparativos com outros players, quando a gente está falando de valuation, de startup. Do ponto de vista de tecnologia, também muito próximo, assim, pega na área farmacêutica, que é um mercado muito mais profissional, né, que faz isso mais no dia a dia, você tem, se você foi do Discovery, se você conseguir validar o Discovery, se você for licenciar, você normalmente vai até esse X de royalty. Se você foi até aqui, mas você vai ganhando mais na cadeia, porque você já tem alguns referenciais de mercado mais próximos. E aí, obviamente, vai ser a mesa de negociação que vai ver o quanto de diferencial que você tem, o quanto de substrato técnico, né, e tudo que vai poder fazer com que você ganhe ou perca valor nessa mesa de negociação. E aí eu tenho certeza que a Fernanda, no mês que vem, vai poder trazer coisas ainda mais legais sobre parcerias. Mas eu sei o que eu quis dizer. Eu sei que é difícil você precificar, você colocar, mas eu fico com medo do pessoal querer ficar muito preso ao valor e esquecer sobre mercado, esquecer sobre os padrões e esquecer sobre, de fato, o quanto que as pessoas estão até dispostas a pagar por isso. Porque aí também de nada adianta você achar que você tem um negócio gigante na mão e ser super caro e você nunca sair da bancada com ele. E, obviamente, alinhando a sua expectativa o tempo inteiro. E aí, do ponto de vista de diferencial que você trouxe, está sempre acoplado, com certeza, quando você fala de valorar o que você tem. O diferencial é assim, se você não tiver um diferencial competitivo muito claro, eventualmente nem vale gastar sua energia para desenvolver essa tecnologia que está se propondo a fazer, sabe? Então, é tão caro e tanto tempo para desenvolver uma tecnologia inteira, que se ela não for muito melhor do que o que está no mercado, eventualmente não vale nem a pena. Então, isso também tem que estar claro, sem dúvida alguma. Obrigada, Daniel. Anderson, permite fazer um comentário sobre o tema? Claro. Não resisto. Eu achei curiosa a pergunta da Sandra, mais curiosa ainda a resposta do Daniel. Por quê? Eu, sei lá, estive nesse mundo aí por uns 30 anos, até entrar no empreendedorismo nos últimos tempos, também, né? 4, 5 anos aí meio na retaguarda. No tempo de experiência de negociar, eu sempre dizia, gente, no segmento de saúde, se eu estou falando de vacinas, por exemplo, uma vacina uma coisa que não existe e que vai passar a existir, né? Negociando com uma Big Pharma, em algum momento ela falou, não vamos falar de valor, me dá 3 meses que eu quero avaliar todas as patentes, depósitos de patentes da Fiocruz, que eram em 12 a 15 mercados, não lembro exatamente.
E nós assustamos, não é? A gente é sempre, a instituição pública demora, como uma Big Pharma vai me pedir 3 meses? E, na verdade, ela volta dizendo assim, teve um problema no INPI da França, na patente francesa. E a gente foi ver um problema administrativo e aí começamos a falar de valor. Então, em algum segmento da saúde, pela minha experiência na vida prática, valor se define escopo de proteção e mercado protegido. Isso eu estou falando em alguns segmentos altamente competitivos. Então, essa foi a prática que eu tive. Lógico, você vai negociar com a pequena empresa, com a média empresa, a conversa de outros modelos e outras variações. Mas com a Big Pharma, recorrentemente, nesse segmento, foi esse o caminho, né? Então, eu nunca me preocupei muito também com essa questão de valuation, achando que quando você bate na porta e está sabendo o que você tem, é muito mais simples você chegar num acordo com um parceiro e o valor vai sempre ser aquele que alguém quer pagar. Você pode querer o mundo, fazer uma prospecção, acho que aquilo vale tudo e mais alguma coisa, mas por N razões o mercado não está afim de pagar aquilo, então você vai, né, são feelings, né? Mas desculpa, o Fernando está aí na fila, antes pode prosseguir, porque temos muitos especialistas que sabem muito mais do que eu aqui presente, vamos ouvir. Vai lá, Bom, e só um comentário também, Daniel, essa tua colocação foi bastante interessante, a gente teve a experiência de uma parceria de P&D com uma grande empresa, e aí era um projeto inicial também, e no final a gente falou, vamos fazer um EVTE aqui, fazer a valoração da tecnologia, para fazer um trabalho bem completo. Aí chegou, entregamos o projeto super bem sucedido, né? O que a gente desenvolveu foi melhor do que a própria empresa usava, só que o decisor, ele foi direto no payback. Ele nem leu o projeto, ele foi direto no payback, falou, payback mais 2 anos, como tese da empresa, a gente não investe. Então a gente fechou uma porta, só que aquele valoração era muito inicial, a gente ia otimizar o processo, aquela valoração ia aumentar muito. Então, é bastante interessante essa colocação. Fernanda, por favor. Primeira vez, boa tarde a todos. Daniel, parabéns pela apresentação. É a primeira vez que eu estou participando, então a ideia é essa mesma, de trocar ideias aqui, todo mundo. Se pudesse apresentar, Fernanda, é muito bacana para a gente poder te conhecer. Tá. Corre o risco dela perder o tempo do debate se apresentando, viu, Fernanda? Não, mas claro, pelo amor de Deus. Estou brincando. Meu nome é Fernanda novinha, Pisa. mas o currículo, ó. Imagina, Celeste. Trabalhei quase 2 décadas na indústria farmacêutica, tenho mestrado e doutorado na área de genética e biologia molecular, mas depois acabei indo para a indústria, trabalhei na área de gestão de projetos, os últimos 12, 15 anos na área de gestão de parcerias, desenvolvimento de negócios em parceria. E nesse tempo tive a experiência de trabalhar com algumas situações de valuation, e estudo muito esse assunto, gosto muito, dou aulas na Unicamp sobre esse tema, não que eu seja expert, mas acho que sempre que a gente tem algum conhecimento é gostoso compartilhar e a troca é muito boa. Então, minha ideia aqui é compartilhar também um pouquinho da minha experiência. Realmente, fazer valuation de tecnologias em estágios muito iniciais é muito desafiador, mas em determinadas situações, você quer negociar aquela tecnologia, tem gente interessada em comprar ou licenciar, vocês vão ter que achar alguma forma, né? Existem, Sandra, algumas ferramentas, o Dani falou da fluxo de caixa descontado, mas você pode fazer um fluxo de caixa, por exemplo, descontado ajustado a risco, você pode usar opções reais, você pode usar algumas outras ferramentas que te ajudam a lidar com as incertezas, tanto tecnológicas como de mercado, para tentar chegar num número que é o best guess, vai ser sempre o best guess. Uma coisa que, da minha experiência, faz muito sentido, o Anderson comentou aqui, assim, sempre que você faz um valuation, em vez de chegar com um número, você chega com um número, mas você traz as premissas que você usou. Que premissas você usou para chegar naquele número? E a discussão é muito mais em cima das premissas do que em cima do número. Tá? Porque eu considerei um mercado de tanto, eu considerei este nicho de mercado, eu considerei, fiz em vez de fazer um top-down, porque nem existe esse mercado, eu fiz um bottom-up, desculpa, eu não tenho, assim, eu parti desde qual quanto de incidência da doença que tem, qual é a população que poderia ser atendida, quem que teria o direito, conseguiria comprar, teria acesso àquela tecnologia, aquele produto. Então, assim, como é que você chegou naquele mercado, naqueles números? Quais foram as premissas que você adotou? E a discussão em cima das premissas, ela acaba sendo muito mais rica do que a discussão em cima de números, porque aí vocês conseguem convergir. Trabalhando com coisas muito iniciais também, que a gente que eu já tive experiência, foi em vez de trabalhar com um valuation, e chegar num valor, você trabalhar também se baseando em transações do mercado, mas em vez do valor da transação de mercado, qual que é o nível de de-risking que se atinge em cada um daqueles estágios de TRL. E se você está negociando uma tecnologia em um determinado nível de TRL, você espera que tenha feito um de-risking de quantos %?
E aí você negocia com base em porcentagem, independente do quanto de mercado vai ter, se o mercado vai ser grande, vai ser pequeno. Eu vou estar negociando que eu vou ter direito a X% de toda a receita líquida que vier desta tecnologia via meu parceiro, por conta do de-risking que eu estou entregando hoje. E aí eu não estou falando de valor absoluto, estou falando de porcentagem sobre um valor, tá? Então, é uma outra forma de fazer. Quando a gente tem, né, às vezes, uma opção também, em vez de fazer um licenciamento, fazer um contrato de option agreement. Você faz, como a Celeste falou, né, a empresa vem aqui, ela quer fazer uma due diligence, mas às vezes a due diligence não é só documental, ela quer botar a mão, ela quer diminuir a simetria de informação que ela tem, quer experimentar aquele produto, né, na mão dela. Então, ou você faz um Material Transfer Agreement para ela experimentar e correr alguns testes e entender que realmente vale dentro dos modelos dela, e aí ela tem mais segurança de entrar no negócio, ou às vezes até um Option Agreement, onde ela desenvolve uma parte, ela avança com o projeto até uma certa fase, com o direito, né, com base nesse investimento, ela compra o direito de ser a prioritária no licenciamento ou na compra daquela tecnologia. Então, são formas diferentes de você lidar com a incerteza, tanto do ponto de vista contratual como do ponto de vista de valuation. Isso da minha experiência, tá, gente? Deve existir muito mais coisas, mas sim, só queria compartilhar um pouquinho. Obrigado, Fernando. Daniel, quer comentar? A gente, nessa linha, tá? Eu fiz esse impacto aqui fazendo coro com a Celeste. Acho que a Fernanda aprofundou o passo seguinte, né? E aí, obviamente, tem vários casos de decisão de investimento que você toma, tá bom, vamos fazer as premissas e pensar aqui nas contas de padeiro, né? Para ver se nessas premissas que a gente faz, o negócio faz sentido. Porque pode ser que ele já não faça sentido do ponto zero. E aí, o seu desenvolvimento tecnológico eventualmente vai se centrar em tentar reduzir o custo para que isso faça sentido lá na frente, sabe? Então, por isso que também esses exercícios são muito importantes de serem feitos, por mais que nos momentos iniciais, para ver se faz sentido continuar. Muito obrigado, Fernanda, pelo seu pouco tempo de fala aí da apresentação. A gente já percebeu que a gente precisa de uma mentora igual você para os próximos casos do programa de empreendedorismo. Já até mandei aqui no grupo do WhatsApp, viu, Anderson? Para a Celeste te convidar para a nossa rede de mentores. Seu perfil é muito interessante. Anderson, faço coro porque a gente faz isso também, e sempre precisam da Fernanda, viu? Então, ótimo. Próxima pergunta aqui, Maria Luísa Serri. Se você quiser abrir o microfone, peço também para se apresentar, Maria Luísa, para a gente tentar um pouco de network aqui nesse espaço virtual. E pode fazer a pergunta diretamente para o Daniel. Oi, tudo bem? Vocês me escutam? Sim. Maravilha. Eu sou Maria Luísa, eu sou aqui estudante de doutorado na UTFPR, na cidade de Ponta Grossa, no Paraná. Vim aqui para a reunião a convite da minha professora, mas fiquei muito encantada com o ambiente. Obrigada a todos pelas experiências compartilhadas, né, pelas informações. É sempre muito rico e muito interessante. A gente abriu uma startup agora, aqui recentemente, com fins cosméticos, e estamos ali na fase do MVP, de valuation, estamos participando de alguns editais para ver se a gente consegue um financiamento, porque a nossa receita é bem pequena, né? A gente não faz venda do produto ainda, a gente nem poderia, então a gente não tem muita entrada. Daí, para fazer essas validações, a gente precisa de um investimento, alguma coisa assim, então é isso que a gente está em busca agora. E justamente por isso vem a minha pergunta ali, Daniel, se você poderia falar um pouquinho como que é esse processo do MVP para a Deep Tech, especificamente, como que funciona, né? Como é que a gente consegue parceiros, se tem alguma dica ali de quem está nesse ambiente, e como funciona bem a parte contratual para essa fase. Obrigada. Legal. Não, excelente, Maria Luísa. Super legal e super desafiador. Assim, algumas perguntas que parecem simples são muito complicadas, tá? Primeiro, por exemplo, o que é o MVP em Deep Tech? Tem um desafio grande aqui de definir. Então, especialmente porque ele também pode estar correlacionado com o Technology Readiness Level, né? O que você vai considerar o MVP, né? Na área digital fica até mais fácil. Então, você tem uma ferramenta que a pessoa consegue usar, você vai ter respostas. Agora, do ponto de vista terapêutico, por exemplo, o que é o MVP, né? Você não vai testar em nenhum paciente se você não tiver entrando numa fase 1 e não tiver tudo aprovado. Então, pode ser que na área que você considere uma prova de conceito importante, né, um produto mínimo viável que eu tenha e valide bastante o que eu estou fazendo, é um teste pré-clínico regulatório, por exemplo. Então, isso pode ser considerado um MVP, ou se eu conseguir fazer in vitro e isso me respondeu, a questão fundamental
as perguntas que você quer responder. Em todo momento, como o processo de Customer Development ali, você está sempre procurando, você não tem respostas, então o tempo inteiro você tem que saber, tá bom, qual pergunta eu tenho que responder em cada momento. Eventualmente, in vitro vai ser toxicidade, mais para frente vai ser a eficácia, vai ser algum outro indicador que você tenha que ver a partir do que você está desenvolvendo. Então, isso pode ser delineado no roadmap tecnológico, nos TRLs e, sobretudo, qual pergunta você quer responder a partir de qual tecnologia que você está. E cada tecnologia vai ser diferente. E aí entra e correlaciona muito com a questão de conseguir parceiros, Maria Luísa, porque como você ainda não consegue chegar a mercado, você não consegue estar lá na ponta, porque você tem um monte de coisa de desenvolvimento tecnológico, e necessariamente, assim, é muito difícil você ter uma deep tech que não é B2B, né, que não tenha como cliente outras grandes empresas ou empresas. Fazer as provas de conceito, fazer as POCs com algumas empresas validam muito e te trazem muita credibilidade no que você está fazendo. Eventualmente, são indicadores importantes, porque uma empresa de mercado tem interesse de fato no que você está fazendo e está disposta a investir ou dinheiro, ou tempo, ou os recursos humanos e laboratório que ela tem para poder validar de alguma forma o seu produto. Então, a gente tem feito isso com empresas desde a área de alimentos, a cosméticos, a farma, a veterinária. Então, isso valida muito a plataforma tecnológica dessas empresas. E aí, os processos para conseguir esses parceiros, Maria Luísa, de fato, assim, participando de eventos, participando dos programas corporativos, entrando em contato com essas pessoas, sabendo, sobretudo, a linha que elas têm estratégicas e que faz sentido. E discutir com essas empresas esse potencial produto, aplicação, né? E aí daí deriva muita coisa importante que faz sentido, que tem que ver se faz sentido para você e para o seu negócio, e para a sua estratégia que você está desenvolvendo. E aí você tem na sua pergunta, e como funciona a parte contratual com essa fase. Aqui, do que Santa falou de TRL, a prova de conceito é um contrato de desenvolvimento. E aí, nesse contrato de desenvolvimento, vai ter que delinear as regras específicas desse contrato de desenvolvimento, que pode ser preferência, que pode ser... Vai ter que ter um plano de trabalho, né? Nesse plano de trabalho, vocês vão ter que combinar o que vai ser o objeto, qual que vai ser as responsabilidades de cada uma dessas partes, se tiver resultados, como é que isso se comporta. Então, tudo isso está correlacionado numa mesma estratégia e, às vezes, Maria Luísa, o que a gente vê pode ser que não faça sentido para você, para a sua startup, para a sua empresa, fazer isso com alguém agora, com alguma empresa agora, porque pode ser que você perca propriedade intelectual, pode ser que você perca ativo. Eventualmente, faz mais sentido você levantar mais dinheiro público, mais subvenção, avançar mais no desenvolvimento, validar mais sua plataforma tecnológica sem dispor de equity ou PI do que você está desenvolvendo. Isso tudo vai ter que ser debruçado e analisado no caso específico seu, mas dei alguns pontos aqui que normalmente moram na discussão, tá? Perfeito. Essa é sempre uma preocupação. Obrigada, eu fiquei curiosa para saber, Luísa, se você é vinculada a alguma universidade, alguma instituição pública, ou se você é independente, se a sua startup, se é uma empreendedora independente. Eu estou como doutoranda na UEPG e estou como graduanda na UTF, que estou complementando minha formação anterior. Mas a nossa startup está incubada na UTF, na Sprint. Legal. E o conhecimento, né, da base da tecnologia que vocês estão desenvolvendo é da universidade? Tem propriedade intelectual envolvida? Sim, estamos em processo de patente. A gente já fez o depósito, estamos aguardando o retorno da patente. Pela agência de inovação da universidade que está fazendo isso? Isso, aham. Eu não vou falar muito aqui, mas apenas para destacar para parte do público que pode ter sentido, que uma coisa é o empreendedor que não está vinculado à instituição pública, né? Ele não é um servidor público, outra coisa é ser aluno, outra coisa é bolsista, outra coisa é o próprio programa da Fiocruz, que foi aprovado recentemente, que foi objeto da última live, que em algum momento, né, a gente está disposto a, quem quiser, interessado, a conversar, que tem um modelo muito próprio, né, muito particular, onde a instituição investe por até 24 meses, podendo até por 48 meses,
mentorias, enquanto não tem CNPJ, enquanto não abriu, no caso nosso está chamando de spin-offs, que essa primeira normativa é para explorar conhecimento da instituição, que pode ser em parceria com terceiros, mas da instituição. A gente vai fazer uma normativa depois para apoiar conhecimento de outra e qualquer instituição, que a gente aí vai dar o nome de startup. Ou seja, para chamar atenção para uma questão sendo vinculada à instituição pública, todo cuidado é pouco, observação de conflito de interesse, etc, etc. Mas é isso, não quero ocupar aí a oportunidade de outros estarem falando. Tá bom, aqui a próxima pergunta é do Diego Aguiar. Diego, fica à vontade para abrir seu microfone, se apresenta e fazer a pergunta diretamente para o Daniel. Boa noite, vocês me escutam? Sim. Sim. Então, meu nome é Diego Aguiar, sou biólogo e advogado e já há alguns anos estou como professor da UERJ. Eu tenho sempre a curiosidade, né? A gente vê diversas ideias aí fantásticas, né? Mas que não saem da universidade. E a minha questão talvez seja um pouco naive, mas é uma curiosidade mesmo. Assim. Eu queria entender como é que se faz uma pesquisa para analisar o mercado, entender o valor comercial desse produto. Tem alguma ferramenta? Me sugere algum caminho para eu estudar isso? E queria agradecer aí a palestra, foi excelente. Hein? Não, super legal. Obrigado por pontuar. Assim, existem várias ferramentas, né? E longe de eu ser o especialista e focado 100% nisso, tá? Mas nos empreendimentos que a gente trabalha, nos processos que a gente trabalha, a gente acaba usando de duas vias. Uma, dados e analítica, né? Em que você eventualmente pode pegar... Vai depender bastante do seu foco, do seu produto de mercado, né? Que você consegue, por exemplo, se eu vendo soja, eu consigo pegar lá na balança comercial quanto de soja que é produzido, né? Você consegue ter noções e dimensões de mercados com vários desses dados, mas mercados costumam ser muito mais complexos que isso. Então, eles se quebram em vários e tem várias entradas de várias formas. Então, existem alguns relatórios que também tem várias empresas que disponibilizam, vários deles são pagos, e são muito analíticos e são muito importantes para você se sedimentar e entender como que isso tudo está se comportando, projeções e tudo mais. É muito importante, tem que ser usados. Até porque tem muitos investidores olham um projeto, assim, independente se a tecnologia é fantástica, se o que você está fazendo tem um diferencial absurdo. Se o mercado não é maior que $1 bilhão, ele nem continua a conversar. Porque se o mercado não é grande o suficiente, não vai valer a pena colocar capital nisso do ponto de vista da tese, eventualmente, que ele tenha de entregar muito capital. Então, é importante partir dessas análises estatísticas, dados, volumes de mercado, e que você pode encontrar de várias fontes, e pode levantar de várias fontes, eles podem ser muitas vezes contraditórios, e você vai ter que cruzá-los, e eventualmente entendendo como ele se comporta, como ele funciona, isso pode te dar uma visão mais complexa e mais inteligente dele. E aí uma outra via, que é complementar, e normalmente ela costuma te dar um horizonte mais claro de como esse mercado funciona, é sola de sapato mesmo que a gente brinca, né? Então, a metodologia do Customer Development aqui fala assim, para você fazer o Customer Discovery, você tem que conversar com, no mínimo, sem conversar mesmo, não é mandar um formulário, tá? É conversar, fazendo perguntas inteligentes e pensando em cima do seu produto, com 100 pessoas, seja se o seu cliente é o chefe de P&D de uma empresa, se o seu cliente é uma indústria farmacêutica, se o seu cliente é qual seja, você vai conversar com mais de 100 deles, obviamente delineando perfis, porque você vai compreender como esse potencial cliente, como essa potencial pessoa dessa cadeia compreende esse mercado, e você vai começar a ter uma visão muito mais crítica de como ele comporta e de como que, de fato, se os seus diferenciais são diferenciais, se o seu produto é, de fato, um produto que as pessoas pagariam por ele. Então, isso pode te dar, somando essas duas perspectivas, pode te dar uma análise e um horizonte de mercado legal. Existem também várias empresas que você contrata que fazem pesquisas dessa forma, que eles vão fazer entrevistas, vão fazer análises estatísticas, vão soltar formulários, e isso tudo pode complementar, isso tudo é legal, isso tudo é bacana de ser feito. Muitas vezes, você, enquanto empreendedor inicial,
você não tem capital, nem para comprar esses grandes relatórios, nem para contratar uma pesquisa de mercado. Então, muitas vezes o que você vai se dedicar é, primeiro, levantar os dados que estão abertos e tentar cruzá-los para ter uma dimensão inteligente sobre como ele se comporta, e conversar e tentar trazer informações do maior volume possível das pessoas que estão atuando nesse mercado. E aí você começa a delinear um pouco o caminho que você está perseguindo. E isso já consegue convencer bem investidores, parceiros, de que aquilo ali, os dados que você tiver, podem ter o potencial. Daniel, permite mais uma vez perguntar ao Diego, eu não sei se você chegou a se referir, se você também é vinculado a uma instituição pública ou não, Diego. Hein, Diego? Bom, eu sou professor da UERJ. Ah, da UERJ. Sim, é sempre o entendimento, você está numa instituição, né, de ensino e pesquisa que tem um NIT, que tem uma área de inovação, porque esse setor necessariamente teria que estar te apoiando, te ajudando através de prospecções. O Daniel falou N coisas muito importantes e talvez muito mais importantes do que isso que eu estou falando, que é uma prospecção inicial em cima de algumas bases, né, que são gratuitas, que a CAPES às vezes disponibiliza. Em geral, tem alguém no NIT que tem essa expertise, e a nova lei de 2016 e 2018 acrescenta como atribuição do NIT prospectar mercado, prospectar, né, para aquela instituição saber onde está pisando. Então, só dizer que só esse plus aí, se pode ter um apoio através da Agência de Inovação da UERJ. Perfeito. Mais alguma pergunta? Agora, e a Maria Luísa, só uma coisa assim curiosa, viu, Maria Luísa? Espera aí, vi um pouquinho só, desculpe. A Maria Luísa de Ponta Grossa, da Universidade de Ponta Grossa, tem uma grande amiga que é de Ponta Grossa, que está há uns 20 anos na Fiocruz, é tipo amiga e irmã, viu? Ela vai ficar feliz quando eu disser que uma doutoranda lá da cidade dela fez uma pergunta muito inteligente aqui no nosso debate. Ah, que legal, que prazer. Legal, Não, obrigada. é uma pessoa muito que defende Ponta Grossa muito fortemente, saiu de lá há muitos anos. Mas é isso, vamos lá, quem está na fila aí antes? Só um comentário legal de colocar aqui também, Celeste, é o seguinte. A certeza que a gente tem quando a gente começa a empreender e trabalhar com uma tecnologia nova é que ela vai mudar e que as coisas vão mudar e tem que estar bem preparado para conseguir entrar nesse jogo. E, eventualmente, se somar, trazer um sócio de fato que está no mercado eventual, pode mudar bastante a leitura desses dados e a leitura dessas respostas. Isso também pode ser muito importante. A gente vê como, sei lá, um modelo de sucesso aí de Deep Tech super, super interessante, né? Um caso de Genentech, né? Que pega um super cientista com um venture capitalist que empreendem e avançam nesse mercado. A gente vê, daqui a 2 semanas eu vou fazer um webinar com 3 empreendedores, que a gente sempre está falando aqui da bancada para o mercado, mas o webinar vai ser do mercado para a bancada. Legal. 3 executivos que saíram das suas empresas para criar suas Deep Techs. E como que eu vejo, pelo menos essas 3 Deep Techs, que vai ser uma ex-Axê, que criou a Nintex, outros ex-BRF, que criou a Selva, e outros ex-Braskem, que criou a Shinterra. Então, são pessoas que estão no mercado há 20, 30 anos, conhecem as suas dinâmicas, as suas peculiaridades, as suas entradas, e estão vendo ali gargalos relevantes neles e, por meio disso, criam as suas empresas e trazem os times de cientistas para desenvolver essas tecnologias. O que eu percebi é que essas 3 empresas, por exemplo, que vou debater isso na semana que vem com todos eles, elas não tiveram desafios, assim, eles captaram um seed round padrão global em menos de 1 ano. E isso não é comum de ver no Brasil. Startups Deep Techs, com menos de 1 ano, levantar um seed round de tipo $2 milhões, $3 milhões, que foi o que eles levantaram. Muito porque você tem mais do que as pesquisas, os dados estatísticos, né? Isso tudo, obviamente, eles vão estar dialogando, eles vão estar falando esse vocabulário. Eles conhecem mais do que os dados como esse mercado se comporta e, eventualmente, tem uma clareza de como criar valores em cima deles. Então,
para além dos dados, eu acho que ter no time, né, seja o executivo, seja um conselheiro, em algumas startups que a gente trabalha, por exemplo, na área química, que é um mercado que a gente atua menos, mas a gente tem uma startup que a gente está trabalhando no dia a dia com elas, cara, muda o jogo completamente quando a gente está dialogando com as grandes empresas, antes de apresentar para essas grandes empresas, trazer esse executivo e debater com ele a nossa proposta, o que a gente está querendo construir, para onde a gente está indo, sabe? Parece que a gente ganha ali 2, 3 anos, pelo menos, com conhecimento e know-how dessa pessoa que está no dia a dia contigo. Isso é muito diferente. Estar no dia a dia contigo, no processo de empreender, lendo o comportamento de mercado e como que, eventualmente, você pode se posicionar. Perfeito, Daniel. Faz todo sentido isso. Eu acho que até um gargalo para essas spin-offs acadêmicas que estão nascendo aqui no Brasil, né? Essa diversidade da equipe. E aí a gente participou de uma rodada de investimento com um fundo de investimento em biotech na América Latina, um fundo argentino, e eles fazem justamente isso. Eles pegam as spin-offs, vão nas universidades buscando projetos de spin-offs e vão nas grandes empresas buscando executivos com esse perfil, que querem empreender, que querem criar sua própria empresa. Então faz esse match. E aí, durante toda a rodada de investimento, né, que é uma aceleração ali que eles fazem e vão selecionando as que eles vão investir no final, é esse match. Né? Então, no final, aquela spin-off de alunos, pesquisadores, já sai com um time de um executivo com grande experiência. E isso, no nosso caso, piloto número 2, que é a SciBMind, que é um equipamento de neurodiagnóstico, a gente sempre incentivou muito essa diversidade. E quando eles trouxeram um médico com experiência de anos na indústria farmacêutica, mudou completamente, né, o projeto. Hoje a empresa já nasceu, o contrato de licenciamento está indo para a empresa, está finalizando, e já estão com o fundo de investimento ali na bala para investir, esperando só a licença sair para a empresa. Então, muda muito completamente. Eu acho que é um dos passos essenciais para o sucesso, trazer pessoas, né, executivas com grande experiência para a área. Né? Então, Fernanda, você está com a mão levantada, fique à vontade. Se eu puder complementar também da minha experiência, né, não em startup, que eu nunca tive uma startup, mas trabalhando na grande indústria, mesmo a gente na grande indústria nacional, quando faz parceria com quem é Big Pharma, é isso, a gente ganha anos-luz assim, a curva de aprendizado é monumental. E aí, eu tenho sido uma voz, assim, né? Eu tenho sempre falado, e não é para puxar sardinha para o meu lado, porque eu trabalho com parcerias, mas eu realmente vejo muitas startups buscando sempre venture capital aqui, e o venture capital, ele pode trazer dinheiro, mas não necessariamente ele traz o smart money, que é o dinheiro junto com quem sabe fazer, quem já passou por aquilo, quem tem experiência de desenvolvimento e de mercado, que é o que vocês estão falando agora. Então, assim, escolher um bom parceiro, ter um bom relacionamento com o parceiro, ter negócios com parceiros, aceleram muito a curva de aprendizado e provavelmente de chegada ao mercado, de sucesso das iniciativas. Então, assim, eu acho que realmente para as startups nacionais, e nem todo mundo, né, Dani, como você falou, é raro ter hoje no Brasil gente que tem experiência, já teve experiência corporativa e sai para abrir sua própria startup. A grande maioria do que a gente vê hoje nos movimentos de deep techs é de gente saindo, né, spin-offando da universidade. E aí tem muita experiência tecnológica, mas pouca experiência de desenvolvimento regulatório, que o Dani falou muito hoje, né, de como, de fato, uma coisa é ler regulamentação, outra coisa é, de fato, né, fazer acontecer. E, então, fazer parceria com quem já fez é um avanço e tanto, é um smart money que vale cada reunião gasta para fazer parceria, mas desde que seja uma parceria bem estruturada, com parceiros que realmente tenham um fit grande, porque senão também pode, né, acabar degringolando e tendo um resultado pior do que se esperava, e com risco para as duas partes. Muito boa essa destaque. E é importante, o que eu vejo é muito importante o movimento que está acontecendo em escala dos cientistas saírem da bancada e criarem suas startups, começarem esse movimento. E aí, muitas delas estão esbarrando, né, nesses empecilhos. E aí, eventualmente se a gente não consegue, não tem um relacionamento agora para trazer um super co-founder, né, a coisa toda, eventualmente monta um conselho, né? Chama a galera para montar um conselho, discutir, e aí começa a construir um relacionamento e, eventualmente, algum conselheiro, aí com esse conselho levanta uma rodada e com essa rodada consegue tirar essa pessoa do lugar que ela está bem posicionada, né?
e toda uma dinâmica também que é muito importante dos empreendimentos, que é o percentual de participação das pessoas, o cap table ali, para que as pessoas estejam de fato incentivadas, pensando na saúde dela ao longo prazo. Então, tem várias arestas assim que a gente vai ajustando ao longo do caminho e que é muito, muito importante. Então, pessoal, alguém tem mais uma pergunta? Fique à vontade. Eu vou destacar algumas presenças aqui, pessoas que têm bastante experiência, tipo Ana Paula Consensa, que foi da área de inovação de Manguinhos, coordenou muito tempo o NIT. Só destacando pessoas muito qualificadas aqui no nosso debate, temos o Quintino, da Fiocruz Rondônia, né, Quintino? Que é um pesquisador, que é gestor de NIT, que tem toda uma experiência também já muito grande. Leonardo Forte, que é o nosso caso piloto 1, muito querido, aprendemos muito com o caso aí do Forte, que é um biossensor, né, de diagnóstico precoce de câncer de mama, que tem fase de pesquisa clínica, estudo de farmacodinâmica. Ou seja, muita gente boa aí de dentro, de fora. Ruth Epstein, foi do Cefet, não sei se da UERJ também, nem lembro, Ruth, onde você está agora. Enfim, muita gente boa aí, quietinha. Então, acho que eu vou fazer uma pergunta aqui, Daniel, antes um comentário do exemplo prático que a gente teve com esse caso piloto 2, que entrou um grande executivo, né, na equipe, e a importância deles irem para a rua, né, conversar com grandes empresas, até investidores. Aqui o termo que a gente usa não é sair do laboratório, eu falo sair do castelo, né, a alusão aqui à Fiocruz, né, que o pesquisador aqui na Fiocruz tem que sair do castelo e ir para a rua. E aí, quando eles conversaram com grandes fundos de investimento, apresentar um primeiro bate-papo só para ter um feedback deles, é um equipamento de neurodiagnóstico que tem que estar acoplado com um equipamento de eletrocefalograma. Então, quando eles faziam o tamanho do mercado, ele falou, cara, o número de eletrocefalograma no Brasil não é muito grande. Se você pegar 50% de todos os que existem, não vai ser um grande negócio. Então, a conclusão que a gente chegava é uma excelente tecnologia, mas não é um bom negócio. E aí, esse executivo que veio, ou seja, fazendo uma alusão aqui de trazer um executivo e de ir para a rua, eles mudaram completamente o modelo de negócio. Em vez de eles ganharem na venda direta do equipamento, eles ganharam uma porcentagem por laudo do equipamento que eles vendiam, né? E esse laudo tem que ser interpretado por um médico neurologista especialista. Então, eles interpretavam esse laudo e davam uma porcentagem sobre isso. Então, eles ganhavam sempre. Quem comprava o equipamento ia ter esse efeito cauda longa, que ia ganhar sempre. Então, o valuation que a gente tinha aqui, né, falando de valuation de novo, que era de 12 milhões, que não era muito atrativo para os investidores, passou para 200 milhões. E hoje eles já estão com um fundo de investimento pronto para investir assim que a licença sair da Fiocruz para spin-off. Ou seja, a importância da experiência de um executivo e a importância de ir para a rua, né? Como isso mudou completamente o que era uma excelente tecnologia, hoje se transformou num excelente negócio. Então, só para mostrar, exemplificar aqui um caso real que a gente teve aqui no programa. Olha, e aí, é muita coisa que tem a ideia, é muito aprendizado que dá para tirar dessa fala objetiva sua, né? De mercado, de modelo de negócio, de time, de tecnologia, de visão global, é muita coisa. Então, Daniel, eu queria aproveitar e fazer uma pergunta, aproveitando a sua experiência da Emerge aí, que faz esses desafios com grandes empresas, então está no dia a dia ali, não só na área de saúde, mas na área veterinária, energia, alimento, né? Vocês têm uma experiência muito grande do lado das grandes empresas e a experiência muito grande do lado das universidades, pesquisadores, né? Vocês estão sempre dialogando com os dois. Na sua visão aí, com essa grande experiência, o que você acha que está faltando para esse matching aí, para a gente alavancar as deep techs aqui no Brasil? Anderson, eu fico lisonjeado com a grande experiência, tá? A gente está nessa jornada há um tempo e a Fiocruz, você está num centro de pesquisa incrível aí também, então aprendizados e muito é legal esse debate. Eu acho, assim, tem algumas coisas que eu vejo. A gente tem lá o relatório que a gente fez do Deep Tech Summit, que tem 7 pontos que a gente confirma com ele o que foi a pergunta. Como ter mais e melhores Deep Techs no Brasil? Eu acho que ali tem alguns dos 7 pontos que eu acredito que pode ajudar a trazer a nossa perspectiva aqui. Se for para trazer... aí eu vou usar 2, tá? Uma mais leve, uma mais soft e outra mais geral, mais de política pública, inclusive. Acho que do ponto de vista que eu acho que é mais fácil de mudar, eu acho que a academia nossa é pouco ambiciosa. Eu acho que as pesquisas que a gente faz é pouco ambiciosa. No sentido de
Isso, assim, cara, por favor, se alguém... Eu sei que a gente tem casos fantásticos, tá? Tem lugares que fazem pesquisas impressionantes. Mas eu vejo muito... Assim, cara, eu estou otimizando alguma coisa. Eu reproduzia a linha de pesquisa que eu aprendi no meu pós-doc fora e estou fazendo aqui, sabe? Tem hora que eu sinto falta de, cara, eu estou fazendo um negócio grande que está mudando o entendimento do que a gente faz nesse mercado, e se isso for certo, e se isso der certo, o risco que eu estou comprando é muito grande, mas se der certo, eu revoluciono esse campo, eu revoluciono o mecanismo, eu consigo desenvolver produtos impressionantes que mudam mercados, sabe? Eu sinto um pouco dessa falta de ambição. E isso correlaciona também com os negócios, tá? Quando a gente fala das empresas que são criadas, das deep techs que são criadas, muitas delas vêm com um olhar Brasil mesmo. E o olhar Brasil não é suficiente quando a gente fala de deep tech. Não é. Deep tech pressupõe global, porque o volume de capital que você tem que atrair, o mercado brasileiro só não paga essa conta. Então, essas duas coisas são somadas, sabe? E aí, de fato, e a gente tem um ferramental técnico, tem um conhecimento, tem um substrato. Eu acho que falta a gente poder endereçá-lo para problemas de mercados maiores, para questões maiores, mais relevantes. E ter essa mesma ambição, sabe? Ter esse mesmo tamanho. Conectado com isso, e aí eu entendo também, conectado com isso, eu acho que, do ponto de vista de política pública, a gente ainda não está falando muito sério no ponto de vista de capital de investimento para fazer isso acontecer. Você pega, por exemplo, a gente está falando muito de Amazônia. Cara, você pega, tá bom, qual que é o orçamento do principal instituto de pesquisa da Amazônia, que é o INPA? A gente não está falando de 100 milhões de reais ano. Isso não é falar sério se a gente está falando de, cara, desenvolver uma bioeconomia dentro da Amazônia, entendeu? Então, quando a gente está falando de algo nessa linha, então uma política pública em cadeia, o que a gente e aí, mais uma vez, mais do que capital, é previsibilidade, é segurança, é visão, né? Aí a gente tem muito pouco. Então, isso pode ser que, inclusive, correlacione a gente fazer pesquisas menos ambiciosas, porque a gente tem menos capital, menos estrutura, menos previsibilidade, menos programas que, de fato, tentam mudar alguns paradigmas do ponto de vista de pesquisa e também do ponto de vista de negócios. Então, seriam 2 pontos aqui, que essas 2 coisas que eu falei aqui saíram também dos 7 pontos. Então, são provocativos e tudo, mas pode ser que não tenha uma concordância geral com eles. Mas aí pode ser que a gente traga alguma exceção, mas aí é uma exceção que vai confirmar a regra, sabe? Então, enfim, quis pontuar pelo menos 2 pontos aqui e aí abrir para discussão também, tá? Beleza. É isso aí, Daniel. Tem que ser provocativo mesmo. Eu gosto de falar que não existe inovação sem provocação. E nosso papel aqui um pouco é provocar também. Esse ambiente é para isso. Eu quero ouvir o Quintino que está inscrito, mas depois eu quero fazer uma observação aí sobre a provocação do Daniel. Quintino, vai lá com você. Boa tarde, pessoal. Satisfação, Ribeira Celeste. Um grande abraço, Celeste. Poxa, prazer te ver aqui, Quintino. Daniel, eu queria, primeiramente, parabéns pela sua apresentação. E aqui na Fiocruz Rondônia, eu estou do lado do pesquisador e, ao mesmo tempo, do lado do NIT, né, Núcleo de Inovação Tecnológica. E eu ouvi você falar da falta de ambição na pesquisa, de pensar em grandes problemas. E eu vejo que acho que falta pontuar aí uma questão muito importante, especialmente na academia, que é o conflito, né, que os pesquisadores têm em servir as regras do CNPq, né, e da sobrevivência na própria academia. Então, eu vejo que muitos pesquisadores não enveredam, né, no caminho dos grandes desafios, porque eles precisam bater o ponto, eles precisam publicar, eles precisam produzir, precisam, através da produção, aprovar editais, e a gente tem também, por outro lado, uma escassez de financiamentos que são não reembolsáveis. E aí eu me deparo muitas vezes com pesquisadores aqui que possuem resultados muito interessantes,
mas eles acabam sendo levados à publicação e acabam não aguardando tanto ou melhorando mais o produto que ele desenvolveu, justamente porque existe essa pressão, que é uma pressão muito grande. A gente vê que quem não produz e quem segura demais o resultado, muitas vezes o caminho para depositar a patente e todo o processo, né, da cadeia de inovação é lenta na cabeça do pesquisador por conta dessa pressão. O aluno que defende o doutorado, ele não pode esperar. Muitas vezes a instituição ela não admite, muitas vezes, ou ela não entende, né, a necessidade de se depositar uma patente, se proteger o conhecimento. E aí a gente tem esse grande dilema, que fazer com o resultado, qual caminho seguir. E aí o Nietzsche tenta sempre, da forma como é possível, convencer o pesquisador a seguir o caminho. Eu sempre, nos eventos que eu participo, eu sempre levo, né, essa mensagem, tentando catequizar os alunos e os pesquisadores com relação à importância, mas existe a pressão muito grande do outro lado, que ela é muito, muito maior do que o interesse em desenvolver ou resolver problemas grandiosos. Muitas vezes o pesquisador tem essa visão de resolver problemas, muitas vezes filosofais, e no final ele acaba deixando de fazer isso. Então, eu gostaria de ouvir de você, né, como que você enxerga, né, esse conflito entre academia, produção científica e desenvolvimento tecnológico. Quintino, perfeito, assim, não tem como não discordar de ti, tá? Você falou fatos aí, dados. Eu venho com duas coisas que, se você for pegar o job description, né? Vou contratar aqui alguém, vou contratar um professor, né? Se você for olhar o que essa pessoa, professor de uma instituição pública federal, por exemplo, né? Pegar das universidades, o que esse sujeito tem que fazer é impressionante, né? Tem que dar bastante aula para graduação, bastante aula para pós, revisar trabalhos gigantescos, tem que coordenar o laboratório, tem que assumir funções administrativas que tomam um tempo e uma energia absurda, tem que publicar bastante artigo, e agora tem que depositar patente também, tem que prestar serviço, fechar projeto de P&D e abrir umas startups. Então, assim, não tem como um ser humano conseguir fazer tudo isso, e se for fazer isso tudo bem. Da mesma forma, tem a discussão muito grande, a gente não tem um prêmio Nobel, né? Mas se tivesse, ele teria ir lá ganhar o prêmio na Europa, ia voltar e ia ter que dar aula de cálculo 1 para graduação. Não que cálculo 1 para graduação não seja muito importante, mas eventualmente essa pessoa que está na pesquisa alto nível, ela eventualmente não precisaria estar fazendo alguma coisa nessa linha. Tá bom. Aqui a gente entra muito em discussões de métricas, que, cara, eu adoro, a minha área acadêmica de pesquisa é métricas acadêmicas. Então, foi isso que eu estudei bastante. Tem um horizonte muito importante e necessário para discutir, para conseguir direcionar até que ponto, que tipo de centro de pesquisa e de universidade a gente quer, e dado a gente isso, coloca métricas, né, e consegue condensar de uma forma legal. E aí tem algumas escolhas que os pesquisadores fazem ao longo da carreira, né? Muitos deles fazem, cara, eu não vou para essa linha, vou para essa. E tem uma decisão estratégica que em algum momento os laboratórios tomam também. Ou não tomam também. Existe isso tudo. Eu sinto falta de alguns laboratórios tomarem alguma decisão. E aí tem casos que são interessantes de compartilhar contigo. Que apesar de ter toda essa normativa e todas essas métricas que amassam um pouco, seja o potencial criativo, seja o potencial inovador, a despeito disso, tem gente que está fazendo, e está fazendo bem. Aí eu acho que tem um ponto aqui, tem um ponto de vista estratégico, eu gosto de compartilhar, mas tem um ponto que eu acho que ele é muito pouco trabalhado, que é até do ponto de vista... Se você for fazer isso tudo dentro do seu laboratório, não tem como você fazer isso sozinho, é impossível. Isso vai depender necessariamente dos alunos. Mestrado, doutorado, pós-doutorado, técnicos e time que está ali envolvido. E aí, os laboratórios que eu vejo que são inovadores, que conseguem fazer isso, os líderes desse laboratório são líderes mesmo. Eles conseguem construir times mesmo. Eu vejo que aqui está um componente de soft skills que a gente deveria trabalhar mais, tá, Quintino? Porque a pessoa consegue liderar as pessoas, consegue delegar funções e consegue multiplicar seus braços e consegue fazer coisas grandes e relevantes. Todo laboratório inovador que eu vejo
os professores, os pesquisadores são grandes lideranças também. Quando não é, ele não consegue fazer, não vai inovar, vai dar tudo errado. Isso é um ponto importante. E a gente não treina isso, não trabalha isso, né? Acaba reproduzindo. A ciência é feita por feedback, né? É revisão por pares. Quando a gente faz pesquisa e vai receber um feedback de orientador, você sai de lá chorando, né? Você não tem essa construção que para a inovação, ela é fundamental, assim, para a construção de time, de equipe, para fazer essas coisas acontecerem. Então, tem esse componente de soft skills que eu acho que é um negócio... Eu não consigo te dar aqui dado, fato, mas no que eu tenho visto, eu acho que é um ponto de vista importante. Na segunda via, Quintino, eu vejo... Tá bom, essas são as métricas, mas então como que eu vou jogar esse jogo? E aí, tem alguns dados, pesquisas da FAPESP mostrando que os laboratórios que fecham parceria com empresas publicam tanto ou mais que os laboratórios que não fazem. Então, esses laboratórios, normalmente, eles tomam algumas decisões de competência, de linha de pesquisa, de foco, e aí eles conseguem delinear não só a inovação, a spin-off acadêmica, as prestações de serviços, eles conseguem publicar, porque, vamos lá, publicar, o que a gente está falando, a gente tem que publicar. Não dá para investir numa startup, cara, que não tem, os pesquisadores ele não tem publicação, não tem lastro, porque é ciência que a gente está falando. Então tem que ter publicação, e publicação, quanto de mais impacto, mais relevante, mais fundamentado a gente acredita que vai ser a tecnologia. E isso acaba atraindo também as empresas. Então, e aí eu comecei a compartilhar, tem laboratórios que a estratégia deles é colocar os alunos nas empresas. Então relaciona com as empresas quase que uma fonte de RH. E depois as empresas voltam para eles. Tem laboratórios que o professor toma a decisão de, cara, o aluno que vai entrar aqui, vamos trabalhar essa linha de pesquisa que a gente é bom, mas o aluno vai pensar do tempo zero a desenvolver mercado também. Então, você vê que ele multiplicou o braço do laboratório dele. Eventualmente, não vai ser esse professor que vai estar prospectando gente para trabalhar. E ele vai estar, ao mesmo tempo, avançando na linha de pesquisa. Enfim, eu não tenho como te dar uma solução que vai resolver a métrica, porque a métrica é o que ela é. Então, é tomar uma decisão, eventualmente, de estratégia de laboratório, de como que pode jogar esse jogo de uma forma positiva. Não sei se eu consegui te responder categoricamente aqui, mas é o que eu vejo de professores, pesquisadores que, por mais que estejam vinculados ali, são coordenadores de grupos de pesquisa do CNPq, são pesquisadores do CNPq, consigo citar alguns, mas, cara, são laboratórios que geram um volume de spin-off acadêmico absurdo, que faz parceria com a empresa, que faz tudo, sabe? Eles jogam, eles fazem esse jogo acontecer. Como é que a gente replica isso, né? Como é que a gente aprende com eles? Daniel, muito boa a sua resposta. E, Quintino, obrigado pela pergunta, porque o comentário que eu queria fazer para provocar um pouco a fala do Daniel, se parte você já falou, né? Super obrigado. Quintino, eu conheci desde o primeiro momento, um respeito imenso, viu? Pela postura, por tudo, viu, Quintino? Adoro você participar dos nossos debates. Mas, enfim, voltando. Era um pouco a reflexão, Daniel, assim, a pesquisa é pouco ousada? Ou a instituição é pouco ousada? A instituição tem capacidade de fazer gestão de P&D, de avaliar, de ter boas práticas de laboratório, de ter equipamentos calibrados, para que o seu resultado de bancada vai escalar, vai não ter problema na hora de licenciar ou na hora de abrir a sua startup, ou sei lá o quê, fazer aquilo chegar ao produto. Então, acho que é bem mais complexo a coisa do que a pesquisa não ser ousada, né? Eu estou aqui com 4 pessoas, 3 pelo menos, a Sandra Aurora, o Quintino, que é a Sandra de Farmanguinhos, Quintino está aqui, que é de Rondônia, e está aqui também o Gabriel Lima Verde. Os 3 aqui, eu, somos da Comissão de Patentes da Fiocruz. A gente montou isso em 2002, isso foi sendo aperfeiçoado, a gente está com a senhora comissão que decide o que vai proteger, aonde vai proteger, com o vice-presidente engajado, querendo colocar recursos para pesquisa, a patente avança, a pesquisa parou, então você gasta dinheiro, o negócio não chega. Ou seja, é tanta questão que você vê a complexidade para você transformar conhecimento em produto, passar por fase Anvisa, passar por todos os testes, passar por tudo, né? É muito complexo. Eu que tive uns 30 e poucos anos de experiência na Fiocruz, tentando fazer propriedade intelectual, prospecção, transferência de tecnologia, é baixíssimo os projetos que a gente, de fato, licenciou, que chegou ao final.
uma parte da empresa devolvia, ou porque não funcionava aquilo que a gente esperava na tal etapa e devolve o projeto. Isso, em geral, as Big Pharmas que a gente lidava, dependendo do segmento estratégico. Por várias razões, a coisa não escalava. A empresa não estava a fim de testar outra coisa, devolvia o projeto. Então, são muitos percalços nessa questão. No caso da Fiocruz, uma instituição grande, complexa, com alta capacidade de gerar conhecimento, com alta capacidade de inovar também. A gente tem indústria, né? A gente tem vinculado ao Ministério da Saúde, a gente tem todo o comitê definindo políticas públicas em PDP e tudo quanto há. E nem assim a gente consegue ficar feliz, né, Sandra, né, Gabriel, né, que tinha o esforço é imenso para alguma coisa conseguir chegar lá. É muito grande. Então, desde as questões que a gente não colocou, há muitas outras questões para você chegar a resultados. O caso que o Anderson citou, do caso piloto 2 nosso, cara, eu achava, viu, Fernanda, que eu sabia alguma coisa lá quando eu negociava patente na China, na Índia, nos Estados Unidos, na Europa, não sei aonde mais. E empresas grandes, empresas pequenas interessavam, a gente negociava, na hora não fechava contrato nenhum. Isso quando eu fui para o empreendedorismo, esse projeto bateu na porta do empreendedorismo. Falei, bom, vai ser bom aprender mais um pouco, mas eu achei que aquilo já estava esgotado. Gente, como eu aprendi com uma coisa chamada maturação de tecnologia, que é o conceito que a gente usa no nosso programa de empreendedorismo. Aí eu ando falando que nem um mantra na Fiocruz, o nosso vice de inovação, a todas as oportunidades. Gente, a Fiocruz tem que ter uma expertise, um espaço para maturar, seja para a comissão de patentes, seja para fomento de projetos de produtos inovadores, que a gente tem um monte chegando e ficando na gaveta, seja para Inova Labs, que foi uma pré-aceleração com a Biominas, que estimulou a inovação, seja por que for, precisa maturar. Maturar é isso que a Fernanda falou, é isso que você falou em vários momentos e várias perguntas, e o Anderson também. É bater na porta de quem a gente acha que é cliente, e a gente começa a ver que não é bem assim a coisa. Cada caso nosso, né, Anderson? A gente aprendia horrores quando você batia na porta daquele modelo de negócio feito pelo pesquisador, com certeza que era o grande setor que ia querer comprar aquela tecnologia. Então, o aprendizado é imenso, só conversando muito. Ou seja, é uma coisa muito séria inovar. E as nossas instituições, estou falando aqui em nome das públicas, né, que a gente interage muito, a Fiocruz é uma dessas poderosas. Falta ainda pôr muito azeite na engrenagem da inovação. Competências isoladas, a Fiocruz, então, é uma riqueza. Tem uma infraestrutura tecnológica que a gente também, no empreendedorismo, a gente consegue maturar muito, né? Biomanguinhos, várias plantas protótipos, pesquisa clínica, né? A gente tem uma capacidade de infraestrutura tecnológica imensa, com plantas protótipos em vários segmentos, mas nem assim a gente está conseguindo fazer com que imensidão de conhecimento gerado chegue ao final. Não dá para desanimar. Daniel falou certo, tem que achar a forma, achar o jeito. Inovação é ousadia, é sair da casinha, é isso, tentar... Assim, o que eu vejo é o seguinte, você vai ter, é impossível você não ter o desafio institucional, que vai ser a instituição, que vai ser para a instituição Fiocruz, que vai ser o laboratório, que vai ser o departamento. Isso vai ser um desafio. Você vai ter um desafio, eventualmente, legislativo, né? Cara, algum empecilho, alguma coisa. Você vai ter algum desafio de política pública, de recurso, de tudo. Tá bom. Qual que é o meu modelo mental em cima disso aqui? Cara, isso eu vou trabalhar militando enquanto sociedade civil. Me vinculando aqui a SBPC, a ABC, a Fortec, a movimentos, né? Vai ir lá na Conferência Nacional de Ciência e Tecnologia. Tá bom, isso não tem como a gente mudar agora, isso vai demorar. Então, vamos contribuir enquanto sociedade civil quando a gente pode. Tá bom, mas todo dia a gente está diante de um caso concreto. Diante de um caso concreto, o que a gente pode fazer? O que dá para fazer? E, sinceramente, eu acho que é o que a gente mais precisa no Brasil. De caso. Quem fez? O que aconteceu? Obviamente, fazendo o caso e trabalhando enquanto sociedade civil para ajustar isso tudo, a gente começa a ter mais estatística, né? Porque a gente não quer que seja só vitoriosos, né? Mas as coisas, as duas, têm que acontecer ao mesmo tempo. Então, apesar de tudo, a gente tem casos de pessoas que fizeram isso acontecer. Então, vamos aprender com elas, vamos lançar luz ao que eles fizeram. Então, um professor que eu admiro e acompanho muito é o Gonçalo Pereira, lá da Unicamp.
Então, que desde fundar a Grambio até, cara, trabalhar com projetos de pesquisa com as empresas que são gigantescos. Pesquisador 1A do CNPq. E aí você pode... Pô, o que ele faz ali, Quintino? O que ele faz? Qual que é o tempero? Qual que é a gestão? Como que funciona? O professor Banhato, da Universidade de São Paulo, da USP São Carlos, cara, já saiu mais de 40 startups do laboratório dele. Algumas que levantaram capital chegaram no produto no mercado. Ele é o laboratório dele é uma unidade Embrapi. Putz, o que esse cara fez de diferente ali dentro? Então, você pega... E aí, para ir para o interior de Minas Gerais, Viçosa, o professor Leandro criou uma startup lá que utiliza um fungo que combate nematóide, que a startup foi adquirida pela Isoflora, a Corteva agora, o produto está no mercado em escala gigantesca. O laboratório dele está altamente financiado, fazendo pesquisas impressionantes. Putz, ele percorreu, a jornada dele virou um livro lá, Inovação na Raiz, que é fantástico. Como é que ele fez isso? Então, tá bom. Diante dos desafios que a gente tem, o que é possível fazer? Então, assim, eu acho que é trabalhar nas duas vias ao mesmo tempo, né? É aquela coisa, né? Do filme do Oscar do ano passado, é tudo ao mesmo lugar, ao mesmo tempo, né? Então, sim. E aí a gente vai trabalhar, e uma coisa retroalimenta a outra. Então, um caso como é o Léo, dentro da Fiocruz, que lá em 2017, 2018, já tá ali, cara, empreendendo, começando, fazendo as coisas, tá movimentando a máquina. Ao mesmo tempo, a Celeste, institucionalmente, está tentando flexibilizar e azeitar a máquina da Fiocruz, porque a gente não quer que esteja em um Léo. A gente tem quantas pessoas? 1.000? 10.000? Então, as duas coisas vão fazendo a máquina geralmente. E aí, falando de política pública, né? Pô, o que a FINEP está se movimentando, está fazendo, Embrapi, as FAPs, então isso tudo vai... E aí o pessoal sempre cita os mesmos casos, né? Então, vai citando os mesmos casos. Depois, o que a gente precisa é ir reciclando esses casos também, mostrando no final do dia como é que ele impacta a gente aqui dentro. Eu espero que os nossos casos cresçam, apareçam e a gente tenha muito o que contar sobre eles. Que a gente tem um orgulho aí desse caso piloto 1 que o Léo Forte lidera e do piloto 2 que o Dmitry Abramov lidera. O caso 3 já virou spin-off, já está com outro rumo tomado. Foi uma tecnologia digital, mas enfim. Daqui a pouco a gente é desligado aí no automático. Né? Vamos, a gente chega aqui ao fim, né, dessa excelente discussão. Agradeço também a todos. A gente ficar na mesma sala discutindo 2 horas hoje em dia é bastante tempo, então é uma discussão de alto nível. Agradeço mais uma vez, Daniel. Aí, como eu falei, isso aqui é o primeiro contato de uma parceria que, com certeza, a gente vai levar mais para frente entre a Emerge e o Programa de Empreendedorismo. Então, eu passo para você, Daniel, suas palavras finais e depois para a Celeste, a gente encerra aqui mais essa live do Programa Empreendedorismo Fiocruz. Não, pessoal, para mim é um prazer imenso, tá? A Fiocruz é uma referência, o trabalho que vocês estão fazendo é fantástico, com o público aqui que eu adoro, parceiros, né, como a Fernanda, o Léo, pessoal super legal, então a gente vai aprendendo juntos. E aí eu vou fazer um momento jabá aqui, já que você me deu a liberdade, Anderson. Eu coloquei o link aqui sobre a Converge, que é uma plataforma que a gente vem condensando todas as oportunidades e dados e tudo mais dos cientistas com os quais a gente está trabalhando. E lá dentro a gente está aberto várias coisas, desde o Laboratório Empreendedor, que é uma jornada de capacitação, até o webinar que a gente vai fazer semana que vem, até, por exemplo, o mapeamento das Deep Techs que a gente está fazendo para as expor no Deep Tech Summit e concorrer ao prêmio Deep Tech do ano, algumas oportunidades digitais, alguns lançamentos de desafios que a gente faz com as indústrias, e aí convido vocês a entrarem lá e ver se faz sentido e ingressar ali no que fizer sentido para vocês. E, mais uma vez, assim, debater e construir, acho que é o que a gente precisa, profissionalizar o mercado de transferência de tecnologia no Brasil. Então, a gente fazendo isso, pavimentando esses caminhos com mais casos, com mais profissionais, com mais gente boa, eu acho que é nesse caminho. A gente está no caminho certo, eu acredito, a gente tem que acelerar esse passo para caramba. Né? Entendeu? Celeste, com você para encerrar. Então, o que eu tenho é agradecer muitíssimo a Daniel pela excelente palestra, pela disponibilidade, pelas respostas, por tudo. E agradecer a cada um de vocês que estão aqui, né? Fernanda, Sandra, Ruth, Paulo Henrique, enfim, todos que estão participando, a Bea Cline, que está lá em Portugal, nosso, né, que foi muito parceiro o tempo todo, que estava aí no NPI, na Biotech, né? E todos os outros aí que eu não citei, a Isabela também, da Fiocruz, Jimenez, que está presente nas nossas conversas.
Espero contar com vocês toda a última quarta-feira do mês. Temos um excelente debate. A ideia nossa sempre é criar esse espaço de fala livre, de compartilhar saberes, de é isso aí, de provocar, de não necessariamente concordar, de quer ver as contradições, ver, né, onde estão as quebradas aí, que a gente tem que também quebrar certas certezas. É isso, gente, muito feliz demais mesmo, assim, com a minha experiência, com a minha fase de vida, com os meus 30 pontos de uma cirurgia que eu estou aqui no rosto, doida para ficar livre deles. Meu cabelinho ajuda a despistar, né? Mas é isso. Quero viver para ver todos esses casos que a gente condena aí, chegar ao mercado e resolver problemas. Isso. Vou estar satisfeita com a vida, né, de Quintino, com o esforço que a gente vem fazendo para chegar com essa conversa aí a algum lugar. Então é isso, gente. Agradeço muito a todos mesmo. Muito obrigada e até a próxima quarta de final de julho. Obrigado, pessoal. Fomos bem pontual, em 18 horas em ponto. Tchau, tchau. É isso aí, quase cortados. Tchau.